Fala, meus queridos, boa noite, tudo bem? Vos quem vos fala é seu anfitrião maravilhoso. Vos o quê? Quem vos fala? Vos que vos fala? Quem vos fala é seu anfitrião maravilhoso. Como o pessoal falou, seu fiel escudeiro. Pompom. Estávamos, inclusive, com saudade já. Ele que tá com bronzeado no bumbum aí de Natal, né? Passou uns dias lá, deu uma descansada. E aí, Pompom, como é que você tá? Eu tô bem gordo. Deu uma engordadinha, né, de novo, né? Deu uma engordadinha nas férias, mas assim... Não tem preto, né, que emagrece. Nossa, magrinho. Mas aí, pessoal, boa tarde aí. Inclusive, um dos convidados nossos hoje tá de preto, tá? Então, boa tarde, boa noite. Estamos hoje num domingo gravando com os convidados com o maior prazer do mundo. Inclusive, um perrengue. Depois nós vamos contar muita história aí, tá? Mas antes, vamos dar um toquezinho, agradecer aquele pessoal que ajuda a gente a pagar os boletos, né? Que sem eles, né? Sem ele não funciona. O pessoal meio... A gente tem que agradecer, tá? Então, o pessoal da Miola Consultoria Agrícola. Hoje temos muito miolas aqui, até o Iron, que tá na praia, né? Na praia, Fortaleza. Na praia, né? Fortaleza. Então, você que precisa fazer um projeto para sua parte rural, ou alguma assessoria, assim, liga pro Iron, tem os contatos aqui embaixo na descrição, a gente... indica eles, tá? O pessoal é fera. LM, materiais de construção e acabamento. Você que tem um sonho da sua obra, você que quer construir, né? Vai lá, tudo que tem de melhor em material de construções e acabamentos. Adriano, seu Lois, o Fabiano, um abraço pra vocês, tá? Precisando, chama lá. A Capim Limão, Ana Cláudia, que também é do grupo, né? Do grupo LM. Né, um abraço, você que quer ficar magrinho assim, igual eu não. Igual você. Tá. Mas assim, quem quer ficar magro, né? Quem quer. Vai lá com a Ana lá, que ela dá um jeito de tudo lá. Tudo que você precisar pra até de emagrecer e engordar, né? Eu acho que tudo. Engordar. O que tem de coisa boa lá, gente, vocês não estão perdendo a oportunidade, tá? A Importes do Oeste, o Leonardo, eles que tem loja no Salto. E Nova Prata, né? Inclusive comprei um Xbox dele ontem. Você que quer comprar um iPhone? Um Xbox, vou comprar uma TV, comprei meu celular lá. Tudo com ele? Tudo com ele. Ixi, olha, tá ganhando dinheiro, hein? Inclusive, ó, falando sério, eu vou te mandar o portfólio dele de TV, cara. Pensa nos preços bons do cara. É bom, cara? Preço bom. Mas aí como é que nós vamos fazer propaganda da automação? Da automação? Não, mas a automação é móveis, é outras coisas, mas questão de TV, eletrônicos... Você que quer comprar um iPhone na promissória, o Leonardo vende, tá? Né? Vende, tudo boletim, 24 vezes. o homem é Fortaleza, o homem banca, tá? Norte-Sul, construções e acabamentos. Desculpa. Empreendimentos. Norte-Sul, empreendimentos. Norte-Sul, construções e empreendimentos. Você que tem um sonho de um lote, de uma casa, você quer... Aí não consegue comprar o seu lote, tá começando agora a trabalhar. Inclusive falar aí do Green Park, cara. Passei lá ontem. Loteamento novo, né? Passei ontem lá na perto do Unicef, lá você consegue enxergar bem o loteamento, top. 100% pavimentado. Promoção. Quem falar que viu no Desastroso vai ter um desconto especial. Fala com o Toninho, com o Júlio, com o Rodrigo lá. Pessoal, fala que viu aqui, que vocês vão ter um desconto especial lá. Vamos financiar em 180 vezes, né? 120. 120? Não, mas financia em 180. Paga um pouquinho mais, não dá nada. Até brinque fazer uma. Pessoal da Tomação Home Center, nosso grande amigo Márcio, velho da Tomação, nosso velho da van aqui de Doisinhos. Inclusive, eu tô faceiro, comprei uma máquina de lavar do homem. Lava, seca, seca, conversa comigo quanto eu faz de tudo. Lá é bom? É bom. Imóveis, tem serve lá também? Móveis. Ixi, os caras são fera lá, hein? Guarda-roupa, vou comprar lá também. Viu? Manda um abraço, vai lá, Márcio, mas capricha no desconto Márcio, pra nós. Inclusive, Márcio, viu? Venha, né, cara? Tanto tempo chamando. Você tá muito estrelinha, Márcio. Não quer vir dar uma entrevista pra nós aqui, cara? Poxa vida. Fênix Posto de Conveniência, nosso grande amigo Marlon. Camila, abraço. Você que quer abastecer ou quer comer uma porção, melhor porção do Sudoeste. Você come ali uma porção e de quebra ainda conhece o Zé Neto. Não conhece o Zé Neto do Vizinhense. Zé Neto do Vizinhense, né? É da Shopee. Da Shopee, Zé Neto da Shopee ou da AliExpress. Zé Neto da Shopee. Tá. Matiello Odontologia Integrada, ó, pessoal, ó. A Matiello, quem quer fazer uma faceta de porcelana, quem quer tirar aquela cara que tá incomodando, ou quem quer só ir lá visitar eles mesmo, dois doutor bonito, cara. Doutor Bruno, doutor Guilherme, os caras são boa pinta. Tu vai lá, sai apaixonado pelos caras. Não vai pelo serviço, vai pelos homens. Não, mas isso aí acontece, tá? E a RM Modas, você que quer comprar um lookzinho novo,
Toda a linha, eles que tem loja no Verê, Itapejara do Oeste, dois vizinhos. Nossa amiga Mônica. Beijo pro pessoal da RM, tá? Você que quer comprar uma roupa preta, você que é gordinho, assim, aproveita, tá? Porque às vezes tem preto que não ajuda, tá? Apresenta os nossos convidados hoje. Cara, os nossos convidados hoje vieram de Quedas do Iguaçu. Tem uma história muito bacana pra contar pra gente, bastante desafio. É uma honra conhecer vocês. Moisés. Moisés. E dona Vanessa. Dona Vanessa. Vanessa Ângela Formolo. Isso aí. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado. Tudo bem? Oi? Prazer estar aqui. Prazer, como é que foi a viagem? Foi tudo tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, pertinho, né? Pertinho, né? Passou Saltos Horas aí, tamo na área. Tiraram o colete da prova de bala já? Já. Ah, não, passa da barragem pra cá, não, já pode ficar mais tranquilo? Pessoal de Quedas. Então tá, que bom. Já vamos começar aí, a Vanessa, ela é cadeirante, e hoje eu trouxe a história dela, que a gente não sabe qual que é a história, na verdade. A gente fez questão dela vir contar pra nós. A Vanessa, pra quem não pelo menos não, a câmera não vai pegar, mas a Vanessa é cadeirante. E ela vai contar a história dela, ela teve gêmeos e vai contar tudo pra nós. Quem é Vanessa Ângela Formolo e Moisés Miola? Isso aí. Olha, parente dos Miola. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Então estamos aí pra conversar, né? Falei que eu nem sei o que vocês querem saber da minha vida. Aí que tá, essa parte boa. Essa é a parte boa e a parte ruim, né? Porque eu vim sem saber qual vai ser as perguntas e o que vocês querem. Pensa pelo lado ruim, que dependendo das perguntas você não pode correr delas. Começou a Formar o jeito. Não pode se aguentar fazer uma piadinha? Esse corte aí vai ter que... Não, mas olha que eu não posso correr, mas ele consegue. Vai apanhar o tamanho do Moisés, cara. Ele pega você pelo pescoço. Eu já tive que subir no colo, né? Então... Depois a gente vai falar do perrengue que foi subir aqui no estúdio, mas beleza. Não, mas faz parte. E daí, Vanessa, conta-me mais um pouco. De onde você vem? Então, eu sou de Quedas do Iguaçu. Natural de lá. Não, eu nasci em São Sebastião do Caí. Aonde fica isso? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Você é gaúcha. Gaúcha. Colorada? Opa! Mais coitado. Ela é gaúcha por acidente. Ela é pra ser paranaense. Eu falo que eu sou acidente por descuido. Por descuido. Teu pai não gostou. Tá engraçadaço hoje, né? Eu sei hoje. Eu tô mais contido hoje. Vai. Deixa a Vanessa falar, pelo amor de Deus. A minha mãe fazia pré-natal aqui em Cascavel. Era pra mim nascer. A tua mãe sempre morou em Quedas? Não, os meus pais são do Rio Grande. Meu pai é de Caxias do Sul, a minha mãe é de Pareci Novo. É uma cidade perto de Porto Alegre. Não conhece? Não. Caxias sim, mas São Sebastião do Caí, essa daí menos ainda, cara. É uma cidade bem Eu pequenininha. vou falar em Espigão Alto do Iguaçu, é mais pequeno. Menor que Piau de São Bento. Então, daí eles casaram em 83 e vieram pra Quedas. Vieram aqui. Minha avó comprou uma terra da Araupel na época, né, que era Jacomete na época. E daí meu pai veio pra cá cuidar dessa terra. E daí a minha mãe engravidou em 83, daí era pra mim nascer em começo de 85. O médico fez as contas que era pra mim nascer em fevereiro de 85. Daí minha mãe foi pro Rio Grande na casa dos avós, né? Passar o Natal. E dia 26 de dezembro eu nasci. Daí eu nasci lá porque nós estávamos lá. Natal? Você nasceu dia 26? Dia 26. Que legal. Que presente abençoado. Daí eu acabei nascendo lá. Daí fiquei lá uns gaúcha dias. por acidente. Então foi gaúcho por isso. Esse foi acidente, tá? Só pra te avisar. Maldoso. Mas daí eu fiquei lá nem sei quantos dias, daí a gente veio e daí tô em Quedas até hoje. Desde lá. Vocês se conheceram em Quedas mesmo? Cara, assim, um fato interessante sobre a Vanessa é que desde que eu era criança, eu via ela na cadeira na rua. Tipo, eu morava num bairro afastado da cidade, então vamos falar da idade já. Você sempre morou em Quedas? Eu sim. Minha mãe é 2 vizinhos, meu pai é de Catanduvas. Minha mãe é 2 vizinhos, meu pai é de Catanduvas. Foi gente edita. E nasci em Quedas, né? Se querer em Quedas. Mas, cara, lá todo mundo conhece a Vanessa. Tipo, você vai na rua, todo mundo via ela, você vai na cadeira motorizada. Você hoje é o marido da Vanessa, então? Eu sou o marido. Não, digo, você é conhecido como marido da Vanessa. O marido da Vanessa. Não, o pai do gêmeo. O pai do gêmeo. Tá bom. E, cara, tipo assim, sempre achei ela bonita e tal, só que daí... Ela nunca me deu bola. Eu era criança na época, né? E, cara, passou
tempo, ela namorou. Tá, mas e como tal. assim, Tá, eu era criança? criança. Quantos anos você tem? É que assim, quando eu falo que eu via ela na cadeira, isso é de 2002. Eu tinha 7 anos. Tinha 7 anos. 7 anos. Tá, mas quanto você, que idade você Todo tem mundo hoje? conhece Ela. Eu tô com 28. 28? 28. Tá acabadinho, hein, Moisés? Meu Deus, Fazer uma cara. organização, Tá bem uma rodado, homenagem, né? E você, Vanessa, que idade você tem? Eu tenho 38. Olha aí, 10 anos, ela é muito menor que você, cara. Quantos anos você tinha quando você tinha Jesus. 7? Ela tinha Ela 17? tinha 17. Ela já tava na cadeira, que ela se sentou com 16, né? Eu me sentei com 16, daí eu comecei a trabalhar com 17. E eu trabalhei, eu sou funcionária pública, né? Eu comecei com 17 na Câmara de Vereadores. Aí depois eu fiz o concurso, passei, agora eu tô na Agência do Trabalhador. Certo. E era lá na Câmara que ele me via, porque daí eu ia trabalhar sempre com a cadeira. E ele ia atrás dos vereadores. E ele ia na escola, que era Na escola perto. aqui atrás, eu ia lá. E daí ele sempre via acabava aquela me moça vendo. na cadeira e tal. Acaba E se tal, conhecendo né? atrás da escola. Mas a gente foi começar a conversar bem depois, né? Ela namorou. É porque até senão ia ser pedofilia, né? Exatamente. Não vamos tocar em assuntos mais delicados. Marcelo especial, né? Ou você, né? Ou é, sei ou lá. eu. Tá, mas então você já você era um stalker. Você É, já admirava ela. Admirava, Admirava ela de longe. E em 2017, né? Que eu mandei 2017. mensagem no Facebook dela, cara. Ela Ah. postou um desabafo lá, que ela aguentava mais, que ela não caminhava mais. Foi uma noite. Era um dia que era pra mim sair, só que daí eu não pude ir porque a minha mãe não pôde ir comigo. E eu não tinha como ir. Ela dependia. Porque eu ia ficar o dia inteiro fora, daí eu precisava que a minha mãe fosse junto e ela não ia poder ir. Daí eu postei um desabafo no Facebook, que eu tava cansada, que eu tava estressada, né? E daí ele comentou. Ele falou que não, Não, era mandei pra mim. mensagem. Mandou mensagem, isso. Que não era pra mim ficar assim e tal e tal. E daí eu respondi. E daí a gente começou a conversar. Amor à primeira vista. Vista Só que de a gente, longe. a gente tinha se visto um... Eu trabalhava numa loja de informática e ela ia lá levar o notebook pra mexer e tal. E eu Nossa, nunca estragou tanto o notebook. Eu ia falar. Barbaridade. Aí Na época chegava não lá, durava. garanto, e falava, oi sumido. Aí foi assim que... Daí uma semana depois a gente começou a sair. E daí a gente já começou a namorar. No começo eu falei pra ele que eu achava que não ia dar certo, né? Porque na época eu tinha 33 e ele tinha 23. Dos 23, 23. né? Você era insegura nessa parte? Assim? Sim. Eu dizia, não, piada de Ih, bosta. uma piada de bosta. Ah, tu Não, dava não, pra fora, né? Ele tava. Ah, Não, Fugia ele dele. falou, Aí ele começamos a ficar e tal, lá, assim, mas não vai muito. E eu continuei, vamos sim, vamos sair, vamos levar pra minha mãe conhecer. Ah, será? Vamos. E você? Não, firme. Assim, cara, tudo eu. Começar a namorar, construir casa, ter filho, é tudo eu. Tudo você? Por ela é medrosa, não, será? É, Não sei essa o quê, parte, tudo eu. essa Vamos, parte ter vamos, filho vamos. aí. Mas isso é normal, não é? Tô falando, a parte de ter filho não, mas as atitudes em casa é normal. Sim. Essa lá na cama, tô falando, tá? É sempre um homem. Dependendo da mulher, vira em nada. Passa A mulher tá vindo anos. dor de cabeça. Passa anos. Eu já comprei uma necessaire lá e botei bem do lado da cabeceira da minha esposa. Daí antes da gente dormir, eu já falo, ó, Que é uma toma tirona. dor de cabeça, dor de barriga, dor de estômago, É o que tiver. kit E daí, completo. né, pra ela não dar mais a desculpa. Porque era tanta desculpa, agora começou dor de dente, daí já contratei o pessoal da Matiello ali, os caras já foram lá, tiraram o siso dela, então acabou, não tem mais dor. Então Incomoda vamos ver mais. o que é agora. Agora é o Henrico. Agora é o bebê. Agora é o bebê, É. mas vamos lá. Vamos... Mas assim, essa parte da história de vocês, mas antes de tudo, você já conhecia ela então quando era cadeirante. Conhecia. Como que foi a situação que fez você ficar desse jeito, Vanessa? Então eu... Em Não, 2000 calma. Essa pergunta é muito boa pra você pedir desse jeito. Pô, tá, eu quero falar o que Todo mundo então? quer saber, já, né? Não. Então, Não, é que assim, a gente contou a história dele e tal, mas eu quero saber, porque Não. ele já conhecia. Sim. Primeiro que eu já tenho que dar os parabéns, cara, porque o cara foi foda. Atitude. Atitude, Não é entendeu? normal. Assim, vamos lá. Tem Pessoas. muito preconceito. Hoje existe Tem, esse tem. preconceito. E assim, por isso que eu pedi pra ela, você era insegura nessa parte, porque, Sim. não sei, né, tipo, às vezes fica com medo, né, de se magoar Se pra frente. relacionar também, né? Exato, Então, mas a exatamente. minha insegurança eu acho que era mais... não por eu estar numa cadeira de rodas, era mais pela idade, entendeu? Pela idade dele, no Porque eu caso. pensei, um piá de 22 anos não vai querer. Piada de bosta. Ficar do meu lado, do jeito que eu estou, não que, né, não que... Não, e 10 anos mais velho, eu pensei, não, ele vai querer só curtir. Torrar o pau. Tipo, ano que vem vai... Me larga vai sair e já com era, outras né? Pessoas. Daí, daí ele falou pra mim, não, vamos começar a namorar. Eu falei, não, vamos. Eu falei, calma. Eu falei, vamos esperar mais um pouco. E daí passou O uns dela também tava meses. adquirindo confiança, né? Sim. E assim, Foi- vamos então sair. foi logo na época desse teu acontecido que a gente vai contar. Não. Foi logo depois. Não, mas ela falou que tinha Não, foi com 16. Desculpa. Do meu acidente, você É, fala? que ano foi teu acidente? 2001. 2001 e vocês 2013, então.
Que nós começamos a estudar... 2017. Ah, 2016. Ah, Jesus amado. Não, tô perdido, Sim. desculpa. Então vocês contaram aí como é que vocês se conheceram e tal. Mas agora eu quero saber, Vanessa, como que você ficou tetraplégica? Então, eu com 16 anos, eu fui numa festa lá em Quedas, não sei se vocês sabem, tem o Salto Osório, que Sim. é onde tem a usina, né? Uhum. Então lá tinha um clube que era, naquela época, era famoso, tinha umas festas e tal. E eu fui lá numa festa na Páscoa, no sábado de Aleluia. Fui com os amigos, Essa é a minha época mesmo, assim. 2001. Eu Vai- tinha vai 16 fazer anos. quantos anos então agora? 22. 22, Mas né? na cadeira do Essa época do... Faz tempo, né? Que dia que é hoje? Hoje Hoje é dia 2 de abril, 2 né? de abril. Então vai fazer 22 anos semana que vem. Semana que vem. Era dia 15 de abril. Daí eu fui na festa com os amigos e lá eu encontrei um menino que eu tava saindo e tal. E daí, em vez de voltar com os meus amigos, eu acabei voltando. Moisés. Calma. Vai. Acabei voltando com os amigos dele. Uhum. E na hora de voltar, eu não me lembro de nada, porque, né, eu não sei se ele correu, até porque eu não me lembro do que aconteceu. Mas saindo ali do Salto Osório, ele caiu para fora do asfalto, e daí eu voei para fora do carro, porque nós estava sem cinto, e daí eu acabei batendo. Eu acredito que foi numa árvore que eu bati e daí lesionei o pescoço. Quebrou o pescoço, né? Você Então, quebrou o tetraplégico. pescoço. A altura Então hoje você é tetraplégica. Isso. Tá, defina pra quem não sabe o que é ser tetraplégico. Então, eu tive uma lesão medular, né? Quebrei a cervical, a quinta e a sexta. Certo. Que são, aquele ossinho grande que a gente tem aqui atrás, são 2 para cima. Eu quebrei esses 2. Daí eu fiz a reconstituição do osso e tudo, mas fraturei a medula aqui dentro, né? Então eu perdi todos os movimentos daqui para baixo. Do ombro para baixo. Incluindo as mãos, né? Eu mexo as mãos, mas não mexo os dedos. Mexo o punho, né? Eu entendi. mexo o punho, mas não entendi. mexo os dedos. Eu Da achei mão, que... ó. Essa parte aí eu achei que tava normal, porque eu não percebi. Não. Ah, tá. Então você tem um movimento nos braços, mas não Isso, tem nas mãos. Então. Isso. E, Nas e mãos mesmo até- assim é considerado tetraplégico? É. E o pessoal, e desculpa minha ignorância, o pessoal que mexe só a cabeça. É tetraplégico. Também. Tetraplégico. A Ah, altura que entendi. foi a lesão. Assim, É a toda altura da lesão, então. toda lesão que você perder algum movimento dos membros superiores, dos braços, no caso, é considerado tetraplégico. Mas daí tem uns que não mexem nada, tem uns que mexem um pouco, né? Então a minha lesão foi essa, só que ela não foi completa porque eu não perdi a sensibilidade. Como então eu assim? sinto. Tu sente Sem as pernas? encostar nas minhas pernas, Sente eu tudo. sinto. Sério? Tetra que não. É mesmo. Isso A é uma maioria boa das sentir. Mas é bom sentir, Tem né? mulher que não sente. É ótimo sentir. Não, digo. Não vamos no assunto maldoso Não, já. tá. Depois a gente indica nos maldosos. Mas é que. Não, mas eu digo assim, no sentido de. Não, é ótimo Não, é por sentir. qualquer segurança. Se uma pessoa tiver com um avio na tua perna, sei lá, a pessoa, né? Pode Então, até ela bater. Tem Exatamente. Tem amiga cadeirante que você já contou pra mim que às vezes bate na quina, tá na cadeira, bate, começa a sangrar o dedo, tá saindo sangue e ela não percebe. Não vê? Tá doendo, né? Daí acaba que ela então. vai ver as manchas, tá tudo ensanguentado e o Não, dedo dela não. tá aberto lá. Não precisa, imagina. Então, E me eu diz uma tive a coisa, sorte que Vanessa, não foi tipo- completa por causa disso. Então Certo. eu perdi todos os movimentos, mas não voltou. Eu fiz fisioterapia. É isso que eu ia falar. Não, foi uma situação assim que não tinha reversão. Eu tento, porque assim, quando acontece, tem casos que são reversíveis, que a medula desincha e tal. Mas a minha Não voltou. não voltou nada. Tá, então calma. Foi o acidente, aconteceu aquela vez, época da Páscoa, acidente de trânsito. Então você Isso. foi jogada pra fora do carro, bateu, isso. então beleza. Tipo, lá- essa parte foi, tipo, essa parte do acidente ali, foi só você que se machucou? Então, nós estávamos em 5, 2 na frente e 3 atrás. Os 3 de trás voaram pelo vidro da frente, Meu Nossa. mas só eu me machuquei. Só você se machucou? Só eu. Ela ficou desaparecida por Horas. horas. Eles ficaram, porque a gente O pai voa, dela veio- sabe ali na saída do salto, é tudo meio Sim, tem uns matinhos ali, né? Então o carro voou num daqueles lá, e daí eu voei muito longe do carro. Meu Deus. E daí não era escuro, era madrugada, acho que era umas 4 horas da manhã. Daí eles só me encontraram quando clareou o dia. Tá, então você se Nossa. lembra até quando na hora do acidente. Até Tipo sair assim, do salto Osório. Dali pra frente não lembro mais de nada. frente, Apagou. tudo. Você tava, deixa eu adivinhar, mas imagina que tu tava sentado no meio ali do banco de trás. Não, pior que não, tava sentado atrás do caroneiro. Jesus, que pancada. Nossa, tipo, meu O carro Deus. explodiu. Aí depois o carro... Que carro foi? Era um Corsa. Um Corsa. Vamos e, lá. E alguém morreu? Não. Não, só só eu. ela se você que machucou. Ela quase, né, morreu. É. Viu? só Tá, eu. vamos lá, Vanessa. E daí você acordou onde?
Então, daí eu entrei em coma na hora, Uhum. daí me encontraram de manhã cedo, eu fui pra Cascavel, na Policlínica. Então internei. aquele tempo no mato ali, vamos dizer, dentro, você não lembra de nada. Não. Totalmente Eu desacordado. tava em coma já, né? Aí eu fui pro hospital, internei em coma, no outro dia fiz a cirurgia, eles, né, fizeram ali o osso e tal. O médico falou pra minha mãe que a probabilidade de vida ou morte era 50%, né? Ele não deu muito, né? Nem que sim, nem que não. Sim. Ficou na UTI, né? Eu acordei 28 dias depois. 28! Ela acordou no Dia das Jesus Mães. Cristo! Acordou no dia das mães. Bah, vai Ela achou que era Páscoa. Vai estar presente pra tua mãe, né? Vai contar agora, né? Você achou isso que é legal? Quando a gente começou, eu fiquei sabendo das histórias que nem vocês estão agora pedindo pra ela. Ela foi me contando, Mas né? eu Nossa. Ela conta rindo. Tipo, eu dormi no agora. sábado de aleluia pra acordar na Páscoa, acordei no dia das mães. É mesmo? Vai estar presente pra tua mãe também, né? Nossa, deve ter sido a maior alegria dela. Era isso que eu tava pedi. porque- E depois que você fez a cirurgia, porque tu já tinha parado de sentir muita coisa. Então, Sentia muitas dores? Não? Calma, deixa ela acordar. Então, eu Ela acordou? acordei, depois, não foram, com 28 dias eu saí da UTI, eu acordei uns dias antes, né? Que daí assim, eu entrei em coma, aí depois quando eu tava saindo do coma, os médicos, né, acreditavam que eu estava com dor, eles me deixaram no coma induzido. Induziram pra mais um tempo. Aí ali nos últimos dias eles deixavam eu acordar na hora da visita, que minha mãe e meu pai iam me visitar todo dia às 3 da tarde, que é o horário da visita. Então, tipo, 5 para as 3, 10 para as 3 eu acordava. Daí meu pai e minha mãe, ou às vezes minha avó, né, sempre entrava 2 para me ver, ficavam comigo aquela meia hora. E você lembra desses flashes? Sim, dos últimos dias, sim. Aí eu ficava aquela meia hora com eles, aí 3h35, 3h40 eu dormia de novo, e no outro dia eu acordava 10 para, né? E assim, como eu era a que tava mais ruinzinha da UTI, eu ficava bem na frente onde tem os enfermeiros. Certo. E lá tinha um relógio. Uhum. Então, toda vez que eu acordava era 5 para as 3. E no outro Você dia lembra não, dessa parte? eu lembro Lembra do relógio. disso? Mas ali foram os últimos dias, né? Aham. Daí com 28 dias eu fui pro quarto. Daí eu fiquei mais 12 dias no quarto com a minha mãe. E quando que te atualizaram assim, opa? Não vai andar mais. Não. Quando que foi atualizado assim, opa? Tô no Dia das Mães. Então, foi dentro da UTI. Foi Os dentro da dias, UTI, você já se lembrou que as já te enfermeiras avisaram. me falaram, daí até elas arrumaram meu cabelo, fizeram assim porque daí minha mãe ia todo dia me ver, né? Então as enfermeiras delas pentearam meu cabelo, colocaram uma flor e tal. Daí o meu pai entrou primeiro e levou um cartão de Dia das Mães pra mim dar pra minha mãe quando ela entrasse. Nossa, Nossa, que você legal. abriu e ele já... Tipo, não é Páscoa? Tá, mas e daí você acordou naquele momento? Então, daí eles me deixavam acordado nessa meia horinha com a minha mãe, né? Aí Mas nesses flashes ali, você já sabia que não ia andar mais? Então, as pessoas sempre me perguntam isso e eu até nem sei como responder direito, sabe? Porque eu conheci várias pessoas cadeirantes também, né? Eu ia num centro de reabilitação, então eu conheci muitas pessoas. E muitos me diziam assim, quando eu acordei, eu fiquei revoltada, eu fiquei não sei o quê. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas quando eu comecei a acordar, as pessoas, tipo, o médico, ia me informar, parece que eu já sabia, sabe? Uhum. Parece Você que tava o meu, sentindo. parece que o meu subconsciente já sabia que Mas, eu não ia mas andar. isso foi, essa situação, por exemplo, dos teus membros, foram melhorando um pouco? Tipo assim, na primeira vez o baque era total, você mexia tipo sua cabeça e nada, ou desde o primeiro Não, dia? desde o começo foi assim. O movimento eu falo que é o mesmo. Só que É como tá, fica. Não melhora e não piora. A minha lesão foi assim, ela não melhorou e não piorou. Só que assim, eu falo que eu aprendi a usar o que eu tenho, Certo. entendeu? Tipo, a primeira semana, quando eu fui pro quarto no hospital, eu fui tentar comer uma bolacha, nossa, eu derrubei mais do que eu comi, Imagina, né? imagina. Depois eu fui indo, tipo, eu vim pra casa, eu não conseguia escovar os dentes direito, não conseguia comer, eu não conseguia, e daí com o tempo, mas assim, tudo eu fui tentando. Hoje em dia, eu faço tudo, né, eu como sozinha, eu me maquio, né. Tem uma vida normal, O praticamente. que tá no meu alcance, só que assim, não melhorou nada, não Entendi, voltou nada entendi, no movimento. entendi. Eu só Você aprendi... só aprendeu a se adaptar. Isso. Isso. Mas assim, vamos lá. Então, essa cena, então, você lembra dos flashes, acordou, saiu da UTI, foi pro quarto. E quando que você falou, pô, agora vida normal, vou ter que ser desse jeito?
Quando você foi pra casa, por exemplo? Daí eu fiquei mais 12 dias, né? Deu 40 dias ao total. Daí eu fui pra casa. Quando eu fui pra casa, no começo, eu vou dizer que apesar de eu ter aceito, é bem punk. Ah, imagino. Porque você chega em casa, você não tem uma cadeira de rodas, você não tem... Nada adaptado, né? Você não tem um lugar certo pra tomar um banho, pra... E dependia, imagino, 100% de outras pessoas também. Sim, daí eu cheguei em casa, daí eu fui atrás de uma cadeira, eu fui atrás, né, de tudo isso. Mas com o tempo, eu tenho uma família, assim, que... Eu falo que, nossa, eles me apoiaram muito. Meu pai, minha mãe, meu irmão, na época ele era novinho, mas me ajudava em tudo também. Daí devagarinho eu fui. E daí logo depois eu me acidentei em abril, daí eu fui pra casa, né? Já era maio. E daí logo depois eu consegui uma vaga num hospital lá em Brasília, que é de reabilitação. Certo. Daí quando chegou lá, que daí a gente Foi pra Brasília? Daí eu fui pra Brasília em julho. Desculpa, em setembro. Setembro do mesmo ano. Do mesmo ano. Daí, chegando lá, eles fazem várias reuniões, assim, e daí eles vão explicando o que aconteceu, o que é uma lesada medular, o que parou de funcionar. Porque, assim, você não caminha, mas não é só isso. Sim. Mas tipo assim, mas tu foi lá com uma esperança de voltar a andar? Sim. Tu foi lá com certeza, né? Essa esperança, eu acho que você deve dormir todo dia com ela, né? Hoje em dia, já meio que... Claro, se acontecer, ótimo, né? Mas... porque às vezes, vamos lá, que volte os movimentos de 2 dedos, já pra você já é uma conquista, né? Então... Eu falo que o meu sonho hoje nem era voltar a andar, era ser paraplégico, entendeu? Não precisava já... entendi. É mais independente. Né? Totalmente. Só que daí quando eu cheguei lá, daí eles começam a te explicar, né? Porque além de não andar, a bexiga não é a mesma coisa, o intestino não é a mesma, né? Tudo muda. Sim. Porque para tudo, né? E daí lá que eu, né? Pensei, acho que não vai voltar mesmo, né? Só que também eu aprendi que dava pra ter uma vida normal, eu conheci várias pessoas que... Na mesma situação que você. Na mesma situação, daí eu aprendi a usar uma cadeira melhor, uma cadeira de banho mais legal e tudo. Então eu voltei, assim, bem melhor, né? Ficou quanto tempo lá? Foi a primeira vez 30 dias. 30 dias em Brasília. Mas então lá você aprendeu, né? A convivência com o pessoal, né? E essa parte no sentido, assim, da dependência dos outros no começo, foi muito ruim? Por exemplo, assim, desde de ir no banheiro até tomar banho, até... Entendeu? Eu acho que essa parte deve ter sido punk, né? Assim, é difícil, porque, você vê, eu com 16 anos, eu tava no 3º ano do... Imagina, na flor da juventude, a minha né? ideia era terminar ali e ir pra fora, estudar, né? Sabe, a gente com 16 anos, né? Né, a mentalidade, então. Você já tinha terminado seus estudos ou não? Eu tava... Naquele ano eu ia terminar. No terceirão. Aí, assim, que nem eu comentei que eu tenho meus avós no Rio Grande, eu até tinha vontade de estudar lá, né? Que era perto de Porto Alegre e tal, que tem mais faculdades e tal. Mas daí eu vi que não tinha como, né? Porque a partir daquele dia em diante... Até teria, mas precisava de gente junto contigo, né? Então, quem, assim, me ajudou daquele dia em diante foi a minha mãe, né? Tipo, que nem eu preciso passar sonda pra fazer xixi, eu não consigo. Então, ela tava sempre comigo. Então, não tinha como. Aí eu comecei... hoje essa parte continua igual ainda, Vanessa. Então... Agora Não, mas é tudo com sonda e tudo. Sim, Pô, que é um baque, né? Imagina. Daí você começa a pensar, nossa, né, não vai dar. Só que assim, eu sempre pensei, não, então vamos tentar diferente. Aí naquela época, ainda não tinha essa faculdade à distância, né? Sim. Aí eu fiz um cursinho que era tipo um magistério, só que era um curso normal superior, que era pra se dar aula. Eu fiz aquele, daí depois eu fiz pedagogia, eu fui estudando conforme dava lá em Você é formada no quê? Em pedagogia. Pedagogia? Daí surgiu essa oportunidade de eu trabalhar na Câmara de Vereadores, como secretária. Daí eu comecei a trabalhar lá já no outro ano. Com 17 anos eu já comecei a trabalhar lá. Então, daí aquilo eu fui vendo que com alguma dificuldade dava pra viver, né? Entendeu? Daí até... Você comprou motorizada daí? Daí eu comprei uma cadeira motorizada pra mim sair naquela sozinha. Época, 2003, hoje em dia o governo dá e tal. Sim, né? sim. Naquela época, Naquela caro, época né? um assalto, 10 né? mil Mas, em 2003. mais caro o valor de um carro, né? E daí assim, eu achava aquilo muito chato, porque eu ia trabalhar, mas a minha mãe tinha que me levar, dela tinha que me buscar, dela tinha que me levar, dela tinha que me buscar. E assim não, assim, eu pegava a minha cadeira e ia. Sim. Daí logo que eu pude, daí ali que começou naquela época ter os celulares mais, né? Porque naquela época pouca gente tinha celular. Aí então eu tinha celular, se acontecesse alguma coisa eu ligava, né? Pra alguém me buscar, tipo... E como que hoje você consegue sem o movimento dos dedos? Eu não me imagino. Como é que você faz?
Existe alguma coisa que te auxilia? Existe ou- acessibilidade no celular. Não, mas não, eu uso Tu usa normal. normal? Ah, legal. Eu falo, Pega a xícara, beleza. Porque também se você quiser no celular dá pra usar, né? Tem, Tá, tem. tem. Opção mas por eu- voz, né, e tal, tem. A Vanessa é super. Cara, ela é. Nossa, que legal, cara. E daí nessa parte que você conheceu... É porque se adaptar. Então, daí imagina, isso foi em 2001, né? Aham. Daí em 2002 eu 16 comecei a anos. trabalhar e tal, o Moisés era uma criança. Deu né? graças a Deus quando chegou o celular touch, então. É, Que o outro era mais. outras teclas eram mais Você durinhas, chegou a usar né? com tecla? Sim, Usou, é. Ah, imagina, porque daí você fica adaptável, né? Sim. Você vê aquele pessoal que simplesmente às vezes tem só o movimento da cabeça e o pessoal faz milagre, né? É, tem que Então- mexe, então- só mexe isso aqui, ó. E é Né? isso aí. E- É que nem talher também. No começo eu usava uma adaptação, daí eu falei, não, mas eu não vou usar. E comecei a me adaptar e... Do né, teu jeito, é, mas. vai Mas embora. o carro. E tu é Masterchef, cozinha também, tudo normal? Não? Não. Ah, não gosto. Não gosta de cozinhar, Vanessa? Não gosta nem de se ouvir sendo entrevistada? Não gosto de me ouvir. É que eu fiquei rouca, né? Eu não tinha voz assim antes. Ah, tá. Você tem uma voz fumante? É, mas não. Não, tô brincando. Eu fiquei rouca. Então, foi consequência. Essa foi Sabe aquelas velhas fumantes? Que tem aquela voz. Legal. Se tu quiser cortar essa parte. É. Não, acho que pode deixar, Ah. cara. Então, essa também é a consequência dos 40 dias do hospital. Essa daí Porque- também. Ah, imagina entubada, né? Eu fiquei muito tempo entubada, até que o médico resolveu fazer a tracostomia, daí tirou. Uhum. Mas eu fiquei com um calo na corda vocal, daí eu fiquei rouca. Hum. Porque eu não era assim. Você tem uma chance de entendi, operar, mas pode entendi. perder a voz pra sempre. Não, Certo? não, Então, não. 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 É, eu tenho medo de mexer. Não há necessidade. Tua voz é Não, super normal, bonita, dá super pra- de boa. Tá sossegado. Pra cantar, canta, vai. Não. Você canta também? Não. Ah, depois vai dar uma palhinha. Pega o violão lá do Jota. Viu? Com o Jack na cabeça. Bebe também? Sabe, Não, mas hoje pra. Vamos lá, segue uma vida normal, com suas limitações, certo? Mas existe alguma coisa que você não possa fazer, no sentido assim, algo que eu não posso tomar, um medicamento que você toma direto pra te ajudar? Ou tranquilo? A única coisa, eu tomo um remédio que é pra bexiga, Aham, que é o Ritemic pra controlar mais a bexiga, né? certo. Mas assim, não me causa Fala isso se nada. você vive normalmente. É, eu bebo, resto, né? Bebe. Bebo fumo. Não. Ela ia falar. Agora, Ela vai por lá, ela Essa é Essa é o que... Se o pneumologista dela, o Dr. Daniel, né, de Cascavel, estiver assistindo. Não, mas é mentira, nunca fui. Não. Foi... Sim, Não. entendo. Não, Só faltou então- falar o foda. Mas isso a gente vai falar depois. ela fala, viu? Fala isso, ela bebe e não usa droga, tá tudo certo. Me injeta. Não, cara, isso que é o legal da Vanessa. Ela foi pro lado diferente. Tipo, não vou ficar. Porque assim, acontece muito com tetraplégico, paraplégico, lesão cerebral, né, quando nasce. Uhum. Fica no quarto assistindo, pega depressão e tal e tal. A Vanessa foi pro lado contrário. Não se Ela- vitimizou, né? Não, nunca. Ela Isso- sempre- isso- Aí isso- que entra aquela parte de eu ver ela na rua, porque ela tá É, sempre fala, em isso é- barzinho, ela sempre em lugar assim, bebendo, com essa Não, mulher. e Ela daquele tem jeito, muito amigo. e querendo ou não, o pessoal acaba acolhendo uma pessoa assim, porque do mesmo jeito que você tá disposta, daí o pessoal tá disposto a te ajudar também, né? Quebra Isso- aquele então, preconceito, Isso, Exato, isso né? aconteceu, que esse acidente foi em 2001. 2001. E você conheceu ele, hein? É 2017, Eu então. conheci ela nessa época, né? Na cadeira. Ah, Você tá. já Na fazia época que já tinha rua. acontecido, Ela não me isso. conhecia. Ela É, me na conheceu época em você não tinha- 2016, né? Porque É, como tu não conhece ela na cidade, cidade de 30 mil habitantes, né? Pequena, né? Vê a Vanessa, todo mundo conhece ela. A gente sai pra andar na cidade lá, oi Vanessa, oi Vanessa, oi Vanessa, oi Vanessa. Todo mundo conhece ela. Então tu ficou stalkeando uns 15 anos, né? Não, na verdade não. Tu já assistiu aquela série A You? Vanessa, Já assistiu aquela série You? a Vanessa chegou a ficar noiva, cara, nesse dia. É sério? Rapaz, Ah, você sim. teve outros Teve, ela teve Sim, outro ela não relacionamento, deixou, né? Não deu certo e tal. Pode falar, Moisés? Pode. Pode, não, isso tranquilamente. Já superou tudo. Já superou? Não teve guampa? Não, mentira. Teve chifre? Se tiver chifre é comigo mesmo. Na verdade eu nem existia nessa época, né? Mas a página nem existia ainda. Mas foi um relacionamento. Você teve um relacionamento Sim, então? Durou muito tempo, não? Não, esse que o Moisés comentou que eu fiquei noiva durou quase 4 anos. Ah, quase Quatro um anos. tempo legal também. Mas assim, o problema não foi nesse comentou de chifre, não foi isso. Que você É que- sabe. Olha, Vanessa, eu vou te É, falar. você O sabe. corno é sempre o último a saber. Não, mas você não soube Mas até depois acabou, Não, né? mas você não soube até agora, Não, tá não tudo faz certo. Tá tudo certo, né? Brincadeira. Então, é porque ele não morava aqui, ele morava em São Paulo, daí ele veio pra cá, tentou morar aqui, daí não deu muito certo, daí ele quis voltar, daí era pra mim ir com ele, mas daí eu não quis falar, daí... Imagina, cara. Não. Sim, imagina. Daí casar um em São Paulo e um em Não, também não dá, né? Isso daí né? aconteceu. Daí acaba nascendo mesmo. Tá
Tá, e você conheceu ele depois de quanto tempo? 2011. Ah, foi em 2011. Daí 5 anos depois você conheceu ele. Eu também tava solteiro. Tá, então hoje, querendo ou não, Moisés é uma benção na tua vida. É uma benção. Não, é porque assim... Mas ela também é, Eu não entendi, ela olhou pra ele e piscou. Não, mas o sentido hoje ele te auxilia em muita Viu, coisa, né? Viu? Não é porque o nome é Moisés que é abençoado, né? O homem é da época da Bíblia. Qual que abre o mar, né? Quem que é Moisés? É, Ele não sabe. claro que eu sei. Eu vou pesquisar aqui no Google. Tô brincando. Cara, Não Moisés não fez nunca foi arca na bosta igreja. nenhuma. Não é que fez a arca. pisou na Bom. Eu ia falar, ué, a arca de Moisés, nunca vi essa arca. Você não sabe, eu sei que você não se tocou. Tava no rosto, velho. Não, eu sei. Ah, só rápido. Eu acho Mas que a arca alguém- de Moisés. Alguém aqui não fez catequese. no banheiro. Juro que eu não vou tomar. Então, daí 5 anos depois, ela acabou Acabou se conhecendo. acabou conhecendo você, né? Porque você já conhecia ela fazia uns 15 anos. Eu fui assim, eu tinha uma amiga minha que o marido dela era dono dessa loja que o Moisés trabalhava, de informática. Né? Daí deu um problema no meu computador, no meu notebook, daí eu falei, vou levar. Ah, deu esse problema mesmo. Deu. Viu como é Daí eu difícil. falei, vou falar. Aí quando eu cheguei lá, daí... ele falou, Viu não, aquele eu- gatão. Ele ia atender. 20 Só que quilos mais assim, magro. Viu, mas deixa eu Não te usava pedir. preto. Já deu em cima, já de começo? Não, ele pegou bom. meu computador. Só que daí quando eu chegava lá, a secretária falava assim, a Vanessa é com o Moisés. Ninguém me atendia, era só com o Moisés. aham. Vanessa, e o Moisés fazia questão, inclusive. Pulava, né? Só que assim, ele não saía de casa, entendeu? Eu saía quinta, sexta, sábado, Tu era domingo nerd. E mais alguma Cara, coisa, fazia né? engenharia daqui em vizinho, só. Fazia engenharia? 2 anos. É mesmo. Tranquei. Trancou? Eu também, cara. Que bom, trancou. É, 2 anos. eu fiz 2 anos, cara. Ficar louco. Foi bem nessa época que olha só, eu tava conhecendo a Vanessa, já tinha trancado a faculdade, saí dessa empresa de informática. Meu irmão era cabeleireiro, daí mudei totalmente, começamos a abrir, trabalhamos, começamos a trabalhar com salão e tal, e comecei a gostar disso. E da minha, do meu irmão, Ele que é cabeleireiro. Ah, tá. E E você, daí- depois que Eu fui do acabou... lado de software diretamente. Caramba, que virada, né, de vida. Totalmente. E voltando pro... Então, daí eu falei, não, só que daí eu via ele lá, daí eu até. A gente já era amigo no Facebook, né? Daí eu olhei no Facebook dele, não tinha foto de festa, de nada. Nem como é. Daí tinha uma Tudo- festa, tudo tinha uma com foto galinha, de uma né? menininha pequena. Cabeleireiro. Daí eu falei, é filho dele, Não, né? achava Deve que tu era ser casado filha e dele, tinha ele é uma filha, casado. né? Daí quando ele me chamou, aquele dia que eu comentei, né, que ele me chamou pra conversar, daí eu falei, não, mas você é casado? Ele falou, não sou. Eu falei, nossa, mas é aquela menininha, não é tua filha? Ele falou, não é. Eu falei, então tá bom. Daí eu falei, mas você não sai, né? Depois a pessoa... Sim. E a Vanessa tava Nunca te vejo. na noitada direto. Sim. A Vanessa saía 3 vezes por semana de noite. E querendo ou não, Sempre cidade- bêbado. Lá no cinema ralo. Abraço, Não, pessoal do tem, Queda. literalmente não tinha nada que segurava, né? Né? Pau que eu tora, vou fazer tá o quê, certo? cara, Não, né? tá certo, velho. E assim, eu fiz a carteira em 2012, Então, daí eu saía bastante. Por exemplo, meu pai e a mãe me colocavam. Deixa eu te no pedir carro. já, aproveitando a brecha aí. Pra fazer carteira, faz num lugar como que é? É assim, Tem um lugar diferente, Você não pede imagina? pro despachante que entende disso. Hã? Mas vai, agora Fala pergunta. do Chico, né? É, aproveitando pra falar do Chico, você faz a tua transferência. A gente não falou do Chico no começo, mas vai. Não, porque essa é uma dúvida assim, eu não sabia, eu não sei. Sim, Não, é assim, carros você- adaptados, quando você- PCD. Pra tirar, né, fazer a carteira, tirar a carteira, você precisa fazer, ou você faz numa autoescola que tem o carro adaptado, ou você utiliza o seu carro adaptado. Daí você tira uma ordem certinho para utilizar o seu carro, né? Que daí já tem adaptação. Eu, na época, não tinha carro. Eu ia comprar o carro, porque daí eu precisava fazer a carteira para conseguir comprar o carro com Com desconto. desconto, é. Daí um amigo meu, que eu precisava de um carro automático, um amigo meu, até mandar um abraço pro Lauri, que tá morando lá em... Palmas, lá em Tocantins. Lá em Tocantins. Lá no Tocantins, vai assistir nós. vai. Lauri, Vou avisar. Lauri, um abraço. beijo, Lauri. Nem sei quem tu é, mas... Ele é aqui de Eu Pato tenho- Branco. Segue nós. Ele é aqui do Sudoeste, Ele é de né? Pato Branco, tá lá em Tocantins. Aí ele falou, Vanessa, use o meu carro. Ele falou, põe a adaptação nele e use. Eu falei, será, né? Vai que eu bato. Ele falou, não, pode usar. Aí eu adaptei tudo certinho, daí até eu pedi pro meu pai me dar umas aulas, né? Antes de fazer a autoescola. Daí o pai começou a me ensinar e tal. Daí eu fiz a autoescola
fiz prova. os testes teóricos e tal, né? Aí quando chegou na hora da aula, eles falaram que eu ia ter que assinar um termo me responsabilizando, já que o carro não era da autoescola, né? Sim. Daí eu fiquei com medo. Falei, vai que eu atropele alguém, né? E faça uma cagada. Falei, não vou. Daí eu liguei em Curitiba e descobri uma autoescola com carro adaptado. Lá em Curitiba? Lá em Curitiba. Daí eu falei, eu preciso fazer a carteira em 10 dias, porque eu só tenho 10 dias que eu posso tirar de férias, né? De afastar. Daí eles falaram, não, venha cá que a gente dá um jeito. Daí eu fui pra lá e fiz 10 dias corrido, né? 3 horas por dia de aula, que era o máximo que podia fazer. E daí já no outro dia marcaram o teste, eu fiz o teste, passei... Tá, De primeira? Tudo em Curitiba. Tá, mas você a- não- mas a- De primeira? Tá, mas a Tu tua... passou de primeira? Cara, eu reprovei 3 vezes. Você vê, né? Olha Não, mas como isso aí é uma dificuldade total, né? Cala a boca, Não, cara. isso aí você é Eu facão não muito. demoro, cara, eu desisti do demônio. Não, mas então hoje, vamos lá, parte de carro. Então hoje o carro de vocês é adaptado, não é só automático, né? Ele é automático. Sim, óbvio, Né? mas o acelerador manual também? Tem, Aham. É assim, tem o E o freio, acelerador na mão, eu acelero e freio aqui. Aham. E tem no volante um pino de Uma 3 manopla, pontos né? pra mim Isso, a encaixar a manopla. mão. Aham. E daí, no caso, o Moisés dirige lá nos pés. Isso, igual. normal. A única diferença é que não precisa trocar marcha, que é automático, né? Certo, certo. Mas o carro daí... Nossa, muito... Tudo comprado aqui. Mas pra você ver, né, tipo, a dificuldade, né? Você tem que ir lá em Curitiba pra poder fazer uma carteira. Hoje tá mais acessível, né? Se fosse hoje, não mas... mais, né? Mas assim... 2012, Naquela época, 10 não. anos, 11 anos. Mas hoje, por exemplo, pra você incluir um PCD numa carteira, que muita gente tem problema, Sim. né? Enfim, vários tipos de problemas que se Não enquadram. só- É bem burocrático. Até 2 anos atrás era só Curitiba mesmo, entendeu? Hoje que tem clínicas mais perto aqui que você pode fazer o exame porque você precisa de um laudo do Detran, o Detran alegando que você tem realmente aquilo lá, pra você incluir aquilo na tua carteira e através da tua carteira você pode comprar o carro com desconto, né? E antigamente isso era meio que impossível, porque, cara, primeiro ir daqui a Curitiba tinha que ficar um tempo lá fazer laudo. Então, eu fui lá fazer o exame pra daí Sim. provar que eu precisava do carro adaptado, pra daí fiz tudo isso. Não, mas legal. Fez um carro que tá pequeno. É. Cadeira, carrinho das crianças. Então, eu ia falar, vamos lá. Agora vamos trocar. Agora ela já daí vocês conheceram. Quer você pedir ou quer eu pedir? Hein? Não, primeiro tem que fazer eles falar, daí que se conheceram, saíram. Então daí, isso foi em 2017. Tá, saíram, casaram? Como é que vai? A gente começou a conversar uma semana, daí a gente começou a sair. Daí na primeira semana o Moisés já queria namorar, daí eu falei, não. Na primeira Nossa, semana? mas que sarna, Viu? cara. Primeira Emocionado, semana, senhor, né? emocionado. Emocionado. Daí eu falei, não, gente. Eu falei, não, eu não vou confiar num japançudo desse, né? Não era Com 22. pançudo, mas não era. Com 22 anos eu falei, não, acho que vamos esperar mais um pouco. Daí eu fiz a proposta, daí ele foi insistindo, eu falei, então vamos esperar até o ano novo. No ano novo, isso era, a gente começou a sair junto em... Novembro. Novembro. Daí Nossa. vamos esperar até o ano Nossa, novo. até o ano novo, mês que Mas vem. aí no Natal ele já postou foto. Ah. Daí eu falei, uma semana. Nessa época quando postava a foto já era oficial. Já tava no papo já. Só tava fazendo, né, Cara, docinho, mas né? daqui a pouco ela tá um Não, pé o na pai bunda. tava outra na casa vez. do sogro, ele tava comendo carne assada, né? Já Daí começaram- cagando a porta aberta. Daí começaram a namorar então. Isso, daí começou a namorar, então. Em quanto tempo vocês namoraram pra casar? Daí, 2017. É casal ou morar junto? Ah, já foi direto? Tá de Não, brincadeira. Não, mas hoje tá não. moderno o negócio. Não, a gente namorou. Falou que acha uma a cada 2 meses e fica, leva, mora junto e separa. Mas Ali vai. em 2019, a gente começou. Ou posava eu na casa dele, ou ele na minha casa, né? Tipo, né? Ou Certo. dormia lá, ou dormia cá, mas a gente tava dormindo. Saco isso, né? Daí ele falou pra mim, Vanessa. Daí eu falei, então, vamos construir uma casa pra nós, né? Aí o meu pai, ele tem um lote bem grande, ele sempre falava que o dia que eu quisesse, eu podia construir do lado da casa dele. Você é filha única? Desculpa. Não, eu tenho um irmão, Aham. que é 4 anos mais novo que eu. Mas ele também já tinha casado, ele falou que ele não ia construir junto com o pai, que ele queria morar em outro lugar e tal. Complicado. Aí o pai falou, não, então, né, o dia que você quiser, tem aqui. Daí ali em 2020 a gente começou a conversar de construir, pra gente não ficar mais, né, pulando de casa em casa. Aí começou a pandemia, daí eu falei, agora acho que não vai rolar. Só que daí bem ali na pandemia começou a diminuir o juro dos empréstimos, né? Porque sabe que a gente não consegue construir sem fazer uma um boletim dívidazinha, normal, né? Normal. Só Aí bem ali
no começo da pandemia, a gente foi atrás, a gente viu que tinha baixado os juros e tal. Daí a gente começou a construir, em 2020. A casa era pra ter ficado pronta em 2020, mas ficou pronto só em 2021. Normal. Aí Sempre nessa tem um vida- ano de diferença, assim, ó. Pedreiro. Normal. Aí, nessa mesma época, o Moisés falou, Vanessa, então acho que vamos ter o primeiro filho, que ele queria ter 2, né? Ele falou pra mim, não, eu quero ter 2. Tá, mas então de casar e se engatar ali foi quanto tempo? Foi De 2017 a 2020. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Daí ele já queria, tipo, antes da casa estar pronta, ele já Ela queria já ter tava com filho. 36. Agora você faz a pergunta. Não, depois eu quero saber como é que vocês fazem pra ter filho. Agora eu quero saber. Vamos lá. Não, então já vamos pedir já. Já vamos pedir, né? Existe, vamos lá. Então, vida de vocês amorosa, normal. Sexual. Sim. Existe limitações ou por você, justamente por você ter o sentido de tudo, você... A única coisa é que você não consegue correr. É, se não tiver bom, se não tiver bom, não dá pra você correr. Mas esse dor de cabeça tem igual. Não dá, tem igual também, mas não dá pra... Não, brincadeira. Não, mas consegue-se ter uma vida normal, então. É normal, sim. A única coisa, assim, no caso da gravidez, eu tinha medo que, por conta da idade dela, a gente não fosse conseguir ter, né? É, daí por isso que ele me apressou. Ele falou, você já tá com Vamos lá. 35. Ah, sim, daí por essa questão. Daí você começa ali, né? Daí começa a praticar todo. Meu Deus. Daí... Faz aquelas maratonas, né? De repente, daí tem um detalhe que quando, né... como é que eu posso dizer assim, pra não ficar tão... Mas quando... Chulo. Não, quando vem o dia D lá da mulher, né, de vermelhar tudo, né, tudo eu que via primeiro. Então, quando vem a sensação, então, né, porque eu passo a sonda, então, né. E até que chegou um dia, né, ano 2021, né. Não, calma, vamos devagar. Vamos. Ele sempre pensava. Você sempre é muito rápido, mulher. Pois, né. Ó, lá é quando eu tava com 35. Ele falou, então vamos ter um agora com 35 e o outro com 37, né? Só que daí, Já fincou dois de quando uma a vez. gente começou Da hora. a tentar, eu descobri que eu tava com uma pedra na vesícula e ia ter que tirar. Toda essa história, cara. Ai, E Jesus. daí uma pedra, daí Não era na vesícula, Era no canal da vesícula, vesícula. saindo pro intestino. É. Nossa, Pedra de 4 centímetros. caramba. Aham. Daí Eu não operou tinha a pedra. nada. Daí eu A pedra descobri. incomodou, cara. A gente foi pra Curitiba, tentamos tirar por endoscopia. É. 2020, ali a pandemia tava bem alta, tava construindo a casa. E ainda bem que ela não engravidou, Aquele né? medo, Imagina né, ela de- grávida de- com uma pedra pra você tirar Nossa. e operar. Daí eu tentei tirar por endoscopia 2 vezes lá em Curitiba, não deu certo, daí eu voltei. Daí eu fui a Cascavel, daí tive que tirar a Resolveu me vesícula. Cascavel tudo. mesmo, operar. Daí acabei operando em Cascavel, tirei a vesícula, tirei a pedra e tal. Daí fiquei foi uns 40 dias, né, De som, aquele negócio. É bom que o Moisés fica sossega daí nesse meio tempo. Ali para a abstinência, né? com Sabe depois, né, dos 40 dias, né, que teve, né? Eu sei, eu que sei. Aí então, daí acabou, daí a gente, né, não que desistiu, Pausamos mas a ideia, né? Mas eu tava bem... Daí foi em Atuante. 2020. Não, eu tava bem nervoso, porque tava passando o tempo, né? Daí foi 2020, daí 2021 Eu a casa queria muito ficou ter pronta. filho. Daí a gente foi morar na casa junto em março de 2021, né? Daí ele falou pra mim, ai amor, ele falou, a família dele, a minha também é católica, mas a dele, o pai dele é ministro da Eucaristia e tal. Então assim, ele foi criado Eu numa... não sabia que não é Moisés, né? Mas meu pai sabe. Não. E lá em casa eu sei, meu pai é presidente da igreja, minha mãe é ministra. Fica Ah, é sossegado. também? Ah, tá. Fica sossegado. Tudo Fica normal, sossegado. tá sossegado. Aí ele Eu falou, não sabia, né? Não daí é ele Moisés. falou pra mim, ele falou, ai amor, eu acho que era bom a gente casar na igreja, já que tal. Eu falei, então tá, daí a gente resolveu que Fizemos íamos cerimônia, casar na então. igreja em outubro. Uhum. Aí, Outubro de? 2021. Ah, 21. 2 anos. A gente foi morar junto em abril, daí a gente resolveu casar em outubro. Que dia Mesmo ano. vocês casaram? Dia 12. 23. 23. Porque eu casei dia 12. Aí foi assim, aí Eu não sei, uma mas- semana antes, um sábado antes do casamento, na quarta-feira antes, né, no Que caso antecede- 10 dias antes, antecedia, né? a minha menstruação atrasou. 3 dias. Minha mãe era um reloginho, cara, 28 dias. Pra quem Daí- não sabe, o ciclo é 28, né? Começa com 28. É, o pessoal. Eu não sabia, aprendi com ele. Aí no sábado, daí na quarta-feira, no sábado eu falei, Moisés, vou fazer o teste da farmácia. Fiz, deu positivo.
Que beleza. Você dava tiro de alegria. Então você casou grávida? Eu não vou chegar quando descobriu que era gêmeos. Eu ia falar. Não, vai lá, calma. É um nenê, né? Calma, pessoal. Tava A grávida. princípio grávida, vai. E daí? Daí no sábado eu fiz o teste, daí no domingo de manhã eu fiz o teste, deu positivo. Fomos na igreja, Show, né? rezamos, voltei pra casa, contei pra mãe, liguei pro meu doutor, mandei o WhatsApp dele pra Vanessa. Vanessinha, amanhã vai lá e faça o De sangue. Teste de sangue. Fui lá, segunda-feira fiz. Deu muito positivo? Deu Não sei, porque o meu deu positivo, mas eu não sei se gêmeos dá mais Tem, positivo. Porque ele pega um tanto de hormônio, não sei. É mesmo? Mas você- O doutor Só que a gente viu não pelo WhatsApp, sabia. Não falou, né? Não Ele falou, viu lá. só viu? Mas depois ele falou pra nós, mas quando eu vi, o cara tinha muito hormônio no teu sangue. Mas tinha que fazer Só que a gente não por entendia, ultrassom, né? Sim. Mas Daí, beleza, até daí eu agora falei tá lá. daí eu mandei pro doutor, ó, deu positivo. Daí ele falou, então Vanessa, espere mais 2 semanas, porque era muito cedo, e venha fazer ultrassom. Em Cascavel, né? Lá em Cascavel. Aí a gente foi. Chegou lá, nós dois, daí a médica olhou, ela falou, não, você tá grávida e tal. Daí ela falou, não, mas tem alguma coisa Tem algum aqui. problema. Vixe Maria. Já pensa o quê? Câncer. Ah, é um tumor. É, não, Vai não, na hora. não, mas é- A a família- família tava dentro, começou já. Ela é tipo, chorar ela e- é tipo minha mãe, assim. Minha mãe, assim, você fala, mãe, tô com dor de cabeça. Ela fala, câncer no Cérebro. no cérebro. Ah, não, é bem tranquilo. Caralho. Tá, e daí. Daí eu falei, meu Deus, o O que quê? é, doutora, né? Daí ela olhou, ela falou assim, não, Vanessa, tem 2 sacos Duas gestacional. bolsas aqui. Daí eu falei, não, Tá, doutora, e não o que tem. que isso significa? Cara, eu na hora eu já falei, na minha cabeça aí, putz. Emplaquei 2. Você se meio que Eu tinha tocou. visto alguma. A Vanessa tinha comentado comigo uma semana antes que a gente ia escutar o coraçãozinho do bebê. Sim. Ah, que legal, né? Sim, Legal, sim, gostoso, sim, né? primeira. E daí eu fui ver no YouTube como é que era o exame pra ver o coraçãozinho. Daí o médico falava, ó, aqui é a bolsa, aqui tá o embriãozinho e tal. E na hora que a mulher colocou aquele negócio aqui, apareceu 2 negocinhos. Não sei se é o negócio dela que era antigo, que, sei lá, às vezes aparecia por outro ângulo, 2 sacos e tal, né? Mas Daí não. ela mas- falou. e daí ela fala- falou, a ela médica falou. Na hora. Só que ela falou, Vanessa, é muito cedo ainda. Eu tava no Tava caso, de tava 6 6 semanas. semanas. Nossa, 6 semanas é muito. Daí ela falou, então só Nem tem 2 existem sacos que tiver. gestacional, Não tinha embrião. mas não tem embrião. Daí ela falou pra mim, pode ser que só dê, né, que Só só... um tem a fecundado é. e o outro vai... Você vai eliminar. Incorpora, elimina. Daí ela falou, né? volta daqui 1 mês, mais ou menos, pra gente fazer outro. Daí eu fui lá no meu doutor, ele falou, não, Vanessa, daqui 2 semanas volta. Ele falou, não, é 2, ele falou. Ele Esse falou, médico mas também eu- teve gemelar. Ele Daí ele falou, mas eu também- acho que é 2. Comigo também foi assim, ele falou. Daí eu Tá, fui- e daí foi a princípio daí eu bom, falei- ruim, um baque. Eu Foi fiquei um muito baque. feliz, pra cacete. Você. Eu fiquei muito Ela preocupada. ficou nervosa. Ficou nervoso. Imagina na cadeira, gemelar, cara. Tipo, vai destruir. Pensou, vai pra 100 quilos. É. Eu Fiquei não, bem eu- nervosa. E eu tinha muito medo, não sei, eu tinha muito medo da reação. Tipo, chegar em casa e contar pra minha mãe, contar pra minha sogra. Tudo Mas bem. o quê? Meu É, Deus mas eu do tinha céu, medo. elas que apostam, que elas que ficaram felizes. Daí eu Mas fiquei... imagina, Ela cara. travou na hora, minha mãe ficou feliz. Só que assim, daí Minha no sogra dia- Depois foi caindo na ficha dela chorou e Só tal. que no dia, assim, a doutora falou pra mim, Vanessa, não conta pra ninguém, que pode ser que não seja. Então a gente foi pra casa, ficamos 2 semanas. Só com Nossa. nós dois. Só E nós você é doido pra contar pra todo mundo. Nossa, E olha imagina. que eu gosto de meter Ele gosta. salão, né, cara? Fofoca, Imagina né? chegar lá, viu? Eu tenho uma boa pra você, mas não posso falar. Posso falar, não fala pra Daqui ninguém, uns dias eu cara. te conto. Aí Não fala pra passou ninguém. 2 semanas, voltamos lá, e a doutora E o foi problema é que a fazer Vanessa colocou na cabeça que era só um. É, eu achava que era. É Chegou mesmo? na hora, Você se desacreditou. É, não sei, eu não a sei. doutora Malemão encostou o negócio. Daí ela já falou, é, os Vanessa, dois é bichos dois. veio lá. Daí eu falei, sério, a doutora falou, sério, é 2. Daí eu falei, bom, então... Viu? Mas, Não, na é minha isso aí, opinião, né? Não tem o que fazer. mas na minha opinião, criar gêmeos é a melhor coisa. Já cria os dois, não? Não, é um casal. Não, e daí eu já tava com 37 anos, né? Então a nossa E eu queria ideia 2 de ter, filhos. né? A conta fechou certinho. Pra mim, fechou. E eu falei pra ele, eu falei, ó, Moisés, eu falei, vamos tentar. Só que como eu já tô com 37, eu falei, vai ser uma gestação Viu? Se e você deu. já ficou assim, Daí ele falou, E vamos te mas capar. e tal. Ele falou, eu queria 2. Chegar nessa parte. Ele falou, eu queria ter Enrolando. 2. Daí eu falei, não, filho, vai ser uma gestação. E daí foi uma gestação e daí dois. Veio 2. Tá, e como que é, vamos pra um corte agora que vai ser bem polêmico. Como que é, então, uma pessoa cadeirante ter gêmeos? Vamos lá, porque o simples fato de engravidar, já é uma coisa assim, muda totalmente a mulher e coisa. Pessoa, assim, não tô te chamando de normal, mas assim, pessoas normais, vamos lá. Agora, uma cadeirante, o que te impede? A barriga cresce mais, né, óbvio. Eu acho que você engorda mais, acaba
te dando um desconforto. Acho que você sai da tua zona de conforto um pouco, né? Então, assim, os primeiros meses foi porque eu tava bem magra, né? Eu tava, Você quando eu contou descobri- quantos que você tinha, né? Eu tava com 46. 46. 46 Tava eu bem. tinha com 3 anos, eu acho. Eu com 3 anos já tinha 43. Eu achei que você já tava pensando, né? 43. Então, daí, no começo, assim, foi bem tranquilo. Graças a Deus, todo mundo me pergunta como é que foi a gestação. Foi muito tranquilo, assim, foi... Melhor que esperado. Nossa, foi bem de boa. Daí ali no... Só que por serem 2, ali os primeiros 3, 4, 5 meses, daí quando chegou ali no 5º mês, nossa, a barriga... Estoura. Porque daí eu, É. né, 2 bebês crescendo Cara, ao eu mesmo comecei a tempo. pensar, putz, estria, né? É, a mulher tinha muito medo, né? Que Que eu ia- Pior que não deu nada, Não, né? Ficou não. Mas medo de na quê? barriga. É que ele achava que eu... e que Ia ficar ele- tudo cheio de Porque estria. Daí ia é largar ela. muito- Não, ele achava que eu ia me decepcionar com... Vaidosa. Vaidosa. Ah, entendi, Essa é a palavra. entendi. E daí eu achei, Nossa, putz, era a mas- maior preocupação da minha esposa. Também. É, eu, falei, amor. Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 7 meses, vai fazer 8 agora, o de vocês tem 11, então o casal, né? Próximo. É um menino e uma menina, É. né? Casalzinho. Como é que é o nome? Vinícius. E Antonella. Então manda um beijo pra eles. Ai, meu Deus, tô com saudade. Estão na casa da avó? Então, Única o Vini única tá na minha filha, mãe né? e a Antonella na mãe dele. Ai, que Primeira vez que beleza. eles vão dormir sozinhos. É O mesmo? Henrique eu gosto de ver foto dele porque eu gosto de ver quando a Vanessa posta. É. Porque quando ela Henrique é meu posta, eu filho. falo assim: 9 meses pra sair a cara do pai. Ela adora. É tua cara mesmo? É, né? Pior que Toda Então. vez eu falo, cara. Pior- Toda vez eu falo. Não, mas lá em casa, então, Lá em casa eu já foi fiz dividido, 2, e daí cara. a menina nasceu igual o Moisés. Puro eu. E o Vini é cara. E o Vinícius. Sério. Ah, fez um Não, mas casal. e que legal ser um casal também, né? Porque não é menos, não é normal, né? Tipo assim, normalmente são do probabilidade. mesmo sexo, a probabilidade é menor, né? Sim, é que como é saco diferente, quando é no mesmo saco, daí eles são... Ah, tem isso aí também, eu não caso, não eles são entendo. idênticos e é o mesmo Um abraço pra sexo. doutora Fernanda. Fernando Doutora lá, Slongo. de Fernandes Longo, lá de Pato Branco. Queremos você aqui. Convide ela. Fernanda, vem. Então, daí, os nossos, eles são, no caso, sacos Sacos diferentes. Por isso que eles Chama são, pro pai, 2 eles sacos. são bem diferentes. Fica no saco. Eles são bem diferentes, né? De aparência. Nossa, Então, porque existe isso, gêmeos idênticos, né? E tem os gêmeos que... bivitelinos. Bivitelinos, que é nesse teu nossa, caso é aí. diferente. Gravidez distinta. Mas assim, quando vocês ficaram sabendo da gravidez ali que ia ser gêmeo, vocês já sabiam? Que ia ser um de cada sexo ou não? Não. Não. Foram descobrir quando, né? Foi ultrassom só. Ah, já. Quando dá pra fazer descobrir o do a sangue, sexagem, Tem né? a sexagem, só que gemelar ele não sai correto. Ah, tem isso. Mas vocês já estavam esperando que fosse sair 2 igual. Não, eu acho que a tendência é de Eu todo achava que mundo, era né? menina, a Vanessa sempre Não, mas eu foi. digo assim, já tava esperando que fosse sair ou 2 meninas ou 2 piá, né? Sim. O Moisés Nunca achava imaginou que ia das meninas. ser. Eu achava. Porque assim, quando eu descobri que eu tava grávida. Não, é que ele quer saber se a gente achava que ia ser 2 piá ou 2 meninas, idêntico no caso. é Isso. Ah, não, a Não. gente sabia. Ah, já desde o começo sabia do Não, a que- gente ano. sabia que ia ser tá. diferente, por conta de ser 2 bolsas. Daí é No diferente. caso, ela teve uma prima que engravidou na mesma época que ela, de gêmeos, na família também. Meu Deus. Só que era na mesma bolsa. Ah, daí é o então, eram os mesmo. 2 guri igual, né? Certo. No caso, não ser igual. Os meus a gente sabia que eles iam ser diferentes. Diferente. Ah, já sabia. A minha menininha é loirinha, o Vini é moreninho, tipo, Ah, então... todos É são bem diferente. Bem diferente. A menina tem Um é olho do verde. vizinho... É, o vizinho morando? Ah, tá. Vai, daí... A menina tem olho verde. Aí, ó, viu? Ela tem olho verde, cara, olha aqui, ó. Só olho verde. Não tem olho verde. Tá, então vamos lá. Então aí chegamos 6º, 7º mês, e então, daí daí você assim- já do tamanho de um... Ali no último mês, daí eu, fiquei grande. Quantos quilos você falou que engordou? Uns Ela 25. parou né? de 25. contar com 20, né? É. Mas assim, 25 porque o médico falou, tá liberado. Pode comer quanto quiser, pode... Literalmente comendo por 2, comendo por 3. E eu assim, porque eu sempre fui de comer pouco. Certo. Então eu fiquei me policiando e comia bastante. Não bastante, mas comia bastante, por exemplo, feijão. Eu não como feijão. Eu odeio feijão. Ferro, né? E daí o Precisava. médico falou pra mim, Vanessa, bom, nós vamos eu provar uma comia feijoada feijão. depois. Eu comia feijão todo dia. De noite eu pedia pra ele bater no liquidificador, que daí era mais fácil pra mim de eu tomar. Se não Ela gosta é com uma complicado. cara assim, couve, feijão e beterraba. Nossa, Ferro. só com Daí assim, foi uma Só gravidez. ferro. Foi uma gravidez bem tranquila. Daí, mas eu fui consultar na quinta-feira, eu tava com 32 semanas.
Completou na quinta-feira, eu fui consultar. Fizemos a entrevista lá na KTV. Ah, Essa certo. mesma Ele quinta-feira. está com o barrigão. Nossa, tem, 32 já tá quase, né? Manda lá pra nós. Nasceu com? Então, isso Com foi na 31. quinta-feira. Credo. Aí eu fui lá, o doutor olhou e falou, Vanessa, tá tudo perfeito, nós vamos chegar nas 35. Eu falei, vamos. E... 38. Só pra, Não, só mas pra... eu, pelo menos nas 35. Não, mas digo só pra me entender, porque 32 é prematuro ainda, né? É. Sim, eles O normal, assim, E gêmeos nascem normalmente prematuro ou não? nossa. Nascem prematuro. Ah, tá. Eles estavam quase 2 quilos cada um. Caramba! 4 quilos de criança ali. O bicho ia chegar nos 38. Tava maior que tua barriga já? Tá. Minha? É. Então, nessa quinta-feira o doutor falou, ó, Vanessa, tá tudo bem, tá tudo ótimo e tal. E eu tava muito bem, só que assim, claro, tava grande, pé inchado e tal, mas tava perfeito. Cheguei em casa quinta, sexta, daí ele comentou pra mim assim, vamos começar a fazer a vacina pra amadurecer os pulmãozinhos, que pode, por ser gêmeos, pode ser que nasçam antes, né? E daí eu cheguei em casa e falei pro meu Deus, amanhã eu vou fazer a vacina. Ele falou, não, vamos fazer segunda-feira. Não, amanhã. Não, vamos No fazer sábado, segunda-feira. na sexta. Né? Ele Teimoso. falou, tô com o salão cheio, eu não posso te levar, vai ficar pra segunda-feira. Eu falei, tá bom. Segunda-feira, 5 horas da manhã, estourou a bolsa. Não. Ai, Jesus. Calma, vocês em quedas e vocês acompanham. Mas Tem um problema aí em tudo isso da gravidez. Ela comentou que passa sonda, né? Uhum. Quando ela estava grávida, o médico proibiu aquele remédio. Não, o que médico não proibiu. Eu proibi. Você, falou o que médico eu falou que podia podia tomar, mas ela cortou esse falei, é porque remédio. a tendência É, um porque remédio, é uma coisa, né? É uma que coisa mulher química, pode né? paracetamol só, né? É, Gravidez, pra quem não entende, isso é. E daí, conforme a barriga vai crescendo, vai apertando mais ainda a bexiga. bexiga. Então eu tinha que passar essa sonda, que normalmente a gente passa de 6 em 6 horas, eu passava de 2 em 2. Madrugada Nossa. dentro, ó. Passava a sonda. É, E porque a bexiga fica pequena, nessa né? segunda-feira, 5 horas da manhã, eu fui passar Daí eu a acordei e sonda. falei, eu tô com vontade de xixi. Tinha um sangue, naquela, eu tava com uma fralda, né? Tinha sangue, tinha uma gosma. Eu falei, puta, né? Isso aí não Putz, tá. estourou. Isso aí não tá. Você chegou a estourar a bolsa da esposa? Não. Cara, isso eu, aí vi, não tá. eu vi quando estourou, mas foi a médica que estourou. Ah, mas foi a médica. E falei, isso aí Daí, tá eu, normal. daí eu mandei mensagem pro doutor, eu falei, ó, doutor, tá assim, assim. E vocês em quedas e tratando em Cascavel. Sempre Acompanhando em 30 Cascavel. quilômetros, É. 1h15. Daí Daí pega. eu mandei... De madrugada. 5 horas da manhã. Normal. Sempre de Sempre. madrugada, né? Pegar e vazar. Ligou pro médico e Daí atendeu. ele me atendeu dele. Eu mandei uma foto, né? Que tinha saído uma gosma, assim, né? Aí ele falou, Vanessa, venha pra Cascavel. Eu Vai vou direto. direto pra Policlínica. Tá bom, daí eu desliguei o telefone, liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou ir pra Cascavel, que aí não quero dela. aí ela desceu correndo, o Moisés saiu correndo. Falei, calma, gente. Ela eu tenho tava que- mais paciência. Falei, eu tenho que arrumar a mala das crianças. Deu ovo. Eu falei, vamos. É, tem que saber que Daí eu nós fui vamos lá. voltar com mais 2, gente. Aí eu arrumei a mala do Mas já tava bem Vini. pré-arrumado já. Não tá. Tava É. no guarda-roupa. Não, minha mulher com 6 meses tava com as malas prontas. Ela não Não, tava. incrível. Ah, eu não A minha. Daí eu arrumei a mala do Vini, arrumei a mala da Antonella, arrumei a minha. Mas não sei como é que é. Tipo, estoura a bolsa, já vem aquela vontade das crianças aí ou não? Não. Ali tem como ter dilatação. Ali é um sinal, Ah, né? Ali é um sinal que você tem. No caso ali tinha 2 bolsas, tinha a do Vini e tinha a da Antonella. Todo A só Antonella, um. ela tava na parte mais embaixo do útero. O útero é uma forma de uma pera, né? Então ele explica a pera. Então o Vini tava em cima onde tinha mais espaço, onde ela tava mais apertada. Então, por ela estar embaixo, ela encaixou e ela não tinha mais pra onde crescer e o organismo acho que manda um sinal, né? Pra Sim, estourar. a tira o tendência, tampão. ela vai sair antes e acabou. Exato. E o Vini não, o Vini Sim. tava na bolsa dele, bonitinho lá, o doutor falou, né? Ele tava. Tava tranquilo. Ele teve que romper a bolsa do Vini, né? Tá, então Daí chegaram. chegamos em Cascavel já era 7, 8 horas da manhã. Era umas Isso, 8 horas, né? 8 horas. Daí o meu médico, ele tava em outro parto. Daí o plantonista que me atendeu. Daí ele falou, não, Vanessa, tá tudo bem. Faz um toquezinho. Daí ele falou, ó, você quer Super esperar? tranquilo. Ele falou, você quer esperar o teu médico? Eu falei, quero. Ele falou, então vamos esperar porque tá tranquilo. Você tá com 2 dedos de dilatação, podemos esperar. E Aí você. subi pro Tava lá quarto. com ela, né? Não, mas pilhado. Não, tava tranquilo Tava até. tranquilo, tava. Daí eu subi pro Cara, uma quarto. coisa assim que eu acho que ajuda muito a Vanessa é a minha tranquilidade. Nesses momentos, tipo da pedra, quando teve o problema, eu passava muita tranquilidade pra ela, né? Ali na gravidez. Vai chegar um momento aí que vai ter, na hora do parto foi punk, cara. Então ela quase, né? É, foi Foi difícil. punk, ela tava encaixada. Porque eu ia cara. falar, vamos lá. Você consegue fazer força? Então, Não. não. Aí que tá, e daí? Tipo, tinha Tem que que ser uma ser, cesárea. tem que ser cesárea, né? Normal, sem chance. Não, Não, mas existe, né? Sim, não, ela tem amiga Existe. dela, tetra, que fez normal, né, Vá? Normal, que conseguiu. legal. As enfermeiras fazem massagem, vai Ajuda. empurrando. Vai falar, né? Vai empurrando. Mas daí o doutor falou, por serem 2, né, vamos pra cesárea. Daí eu falei, não, beleza. Daí eu subi pro quarto, fiquei lá. Daí quando foi 1h pouco da tarde,
Eu falei pro Moisés, falei, eu não tô me sentindo bem. Eu tava almoçando no hospital, comendo no hospital. Falei, chama a enfermeira. Gostosa a comida. Aí a enfermeira foi lá e ela falou, então vamos ver, Vanessa. Ela olhou pra mim e falou, vamos descer. Eu falei, Colocou a mão no latado. daí eu falei, mas o que tá acontecendo? Falei, quanto tá de dilatação? Ela falou, não sei, vamos descer. Vamos descer. E foi pro elevador. 7 já. 7, acertou. Daí começa a dor, né? Só que eles não falaram, né? Daí eu comecei a na hora. ficar com dor, eu comecei a me sentir mal. Daí eles me levaram pra sala de parto normal. Porque assim, minha esposa, só tô cortando incrível. Eu que acompanhei parto recente, ela, claro, ela teve que tomar medicamento porque o Henrique precisava sair. Então assim, só que assim, ela foi com 7 centímetros com o balão. Então, foi colocado o balão. Mas tipo assim, 1 hora ela já tava com 7. Nossa. E ela simplesmente falou assim, cara, eu não tô com dor nenhuma. E já Eu tava pensei, na vai ser tranquilo, então. De 7 é de 7 pra 9, né? Vai ser tranquilo. De pra 9. Não, ela falou, não vai doer nada. Ela falou, o que essas mulheres reclamam de dor de parto? Ela falou assim, Frescura, sabe o dela? né? O dela foi normal, né? Eu falei, eu não entendo bosta nenhuma. Eu falei, chamamos a médica, ela falou, fica tranquila. Ela falou assim, fica tranquila, você Quer tentar guardar. vai sentir. Quer tentar guardar. Vai. Aí então, daí a gente desceu pra lá, pra sala de parto normal, no caso. Nisso meu médico chegou. Graças a Daí ele Deus. falou, não, Vanessa, vamos. Daí me levaram pra Eu também cesárea. mesmo pro lado perto, Aí não quando era nós cesárea. entramos lá, meu Deus. Porque daí assim, eu tenho a sensibilidade, mas não vou dizer pra você que é 100%, né? Ela é um pouquinho... E assim, quando eu machuco alguma coisa, todo lesado medular é assim. Quando a gente machuca pra baixo da lesão, dói a cabeça. Certo. Então, né, o corpo pra Ah, avisar, dói a cabeça, dói a bate lá. cabeça. Aham. É. Sim. Pra Ou meio ela que, soa. meio que pro organismo avisar De algum que tem alguma jeito, coisa errada. Só que É. ela não soa. Não. Ela não soa, ela perdeu isso. Tá, então daí você pegou e foi pra sala de cirurgia e eles falaram que... Eles não quiseram te falar que tinha algum problema. É, não, eles só falaram que tá, né? Daí o meu médico falou pra nós ir pra sala de cesárea, né? Aí chegando lá, quem tem lesão medular sabe que quando a gente tem alguma dor pra baixo da lesão, a cabeça dói junto. É uma forma do corpo avisar. Porque, né, como a gente tem a lesão, né, apesar de ter sensibilidade, ela O não cérebro é... fica confuso, né? Não é 100% e começa a suar também. A hora que eu entrei naquela sala, eu achei que eu ia morrer. Eu falei pro doutor, eu Achou vou que ela tinha um morrer. AVC, mano. Falei pra ele, eu vou morrer. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, vou. Daí, eu vou tua morrer. dor, querendo ou não, foi toda pra cabeça. Então. A minha Eu tava do cabeça lado de isso. fora, assim, né? Ele deram uma roupinha pra mim. Não, daí você Ó, tinha. papai, fica esperando aqui. Aqui é o banquinho do pai. Fica esperando o cara que nasceu, você vai lá tirar a foto. Cara, eu só sentei, tipo assim, o doutor já veio da porta. Moisés, vem cá. Acalma a Vanessa aí que ela tá muito nervosa. E daí eu suava, que assim, E o anestesista pingava, não sabe? chegava, ele tava numa outra cirurgia. Porque daí do foi lado. tudo assim tumultuado. Será que, né? só por minha curiosidade do Tongo, assim, se a pessoa que tem esse tipo de lesão igual tu e não tem a sensibilidade, precisa anestesiar igual? Precisa por causa disso. Ah, pra Por diminuir causa essa da dor. dor. Ah, E a entendi. pessoa Pra tem não acabar... movimento Ah, tá. Como é que é o nome do espasmo, né? Espasmos, Dá um tá. chute, às vezes, no Aham. médico. Não, fui. Então tem que tirar isso. Ah, não também achava entendi. que Não, eu pensei precisava. porque daí já que não sente sei, dor, né? não... Então, daí eu falei pro doutor, eu vou morrer. Daí ele até mandou... Nossa, e ela suava, cara. E Imagina. ela tava Brava, branca, assim, tipo... Aí o Moisés entrou comigo lá e ficou. E Daí eu o doutor falou, calma. acalmei ela ali. Mas assim, foi. Daí Daí quando o anestesista anestesista chegou. chegou, nossa, colocou. Clicou Acabou. a máquina, Acabou. passou, cara. Daí- Tira com a mão, né? Daí ele Tira. falou, daí o doutor falou, então vamos lá. Aí cortou pra tirar a Antonella, só que a Antonella tava encaixada. Encaixada. Ela tava nascendo. Tipo assim, ela tava com a cabecinha pra fora já. Ô, Ela louco. tava Sério? assim. Tava quase. Não tudo, um pouquinho. Sim, né? sim, A tampinha do coco ali tava... Já Tava tava... encaixada. E eles fazem Daí- normalmente com dois obstetras. Sim, né? sim. O dela e tinha mais um. Mas aí como é que foi? Daí ela saiu por... Não, daí o doutor falou. Daí ele começou. E tinha aquele pano, né? Você já Sim. deve ter visto uma foto, né? Eu tava atrás com a Vanessa, com a cabeça dela, a Vanessa tava ali, né? E o só médico tava lá, escutando desde eles que a maca conversando. mexe, né? É. Tava tentando desencaixar a Antonella. E daí o E a doutor gente puxava. sente a aflição da sala. Tinha Sim. uns 15 enfermeiros, tinha uns É, 10 tinha Ô, enfermeiros. louco? É Não, mesmo? não. Pediatra esperando em Não, cada 10 pediatra. enfermeiras não, mas tinha umas Não, 5, tinha 6 pessoas. Né? bastante gente. Mas era Não enfermeira, lembra. auxiliar. Mas tinha. Mas tinha os dois pediatras que estavam do nosso lado esperando pra pegar, né? Sim, Pra dar é porque o pediatra só encosta na mão, depois sai, né? O obstetra É, entrega, o né? Só que certo, daí o doutor não conseguia O tirar. doutor falou, vai por baixo, empurra. E eu pensei, puta merda. Tá dando Não, merda. eles vamos rezar. Tipo, ela falou, vamos rezar. Vamos rezar. Pai, nossa. Aquilo me dá uma aflição, cara. É triste, Imagina, né? E daí ele não conseguia, não conseguia. Isso quando não você Tipo, viu a gente que não foi? conhece a criança. Sim. Isso- Meu Deus, a minha Antonella Não, tá ali, não, tá não. E nascendo. nem Sim, isso, mas mas isso- é que você não sabe se vai dar certo, se não vai, né? É.
Mas na hora da minha cabeça dela. Não, você pensa que vai morrer. Mas Você pensa só o pior. Situação ali durou quantos minutos? O doutor mandou ela empurrada, o obstetra dela falou, doutor, eu não tô conseguindo, tipo, bastante dolo aquela voz, sabe, da médica. Doutor, vamos inverter. Daí a doutora veio tentar puxar e o doutor foi empurrado. Ele falou, não, minha mão é muito grande. Outra, volta aqui. E nessa de voltar, ele desencaixou, Isso cara. aqui que abre. Isso, E aí isso aqui. ele Tava falou, um pouquinho. aí ele falou assim, o ombro dela. O ombro já tá encaixado. A Vanessa, nossa, vai quebrar o ombro dela. Depois ela me contando, né? Pensou, meu Deus. Porque existe, né? Existem casos que tem que quebrar, Aí certo? você perguntou quantos minutos, né? De Eu quantos não minutos sei, nessa assim. aflição aí? Foi uns Eu não 2 sei. minutos. Não, Ah, imagino, mais. Não, mas assim, são Mas dois que parece- parecem uma hora, né? Parece que foi meia hora. E aí, uma coisa que eu lembrei, que eu vi com uma... Que a gente, cara, com a internet hoje em dia, a gente tinha visto uma médica falando no YouTube um dia que quando acontece... até as gemelar que estão assistindo, né? Mas não... Isso é uma coisa hipotética, claro. Mas uma cesárea de gemelar tem que ser uma coisa rápida, porque a mulher perde mais sangue do que uma cesárea normal. E daí, nisso, cara, Tu já tinha lembrou? uns tubos, sim, tinha uns tubos que tava vindo o sangue da Vanessa numa caixa atrás, que vai tirando, né? Umas mangueirinhas, né? Que vai tirando. E eu vi aquilo, meu Deus, a Vanessa tá ali aberta, cara. Tava com a barriga aberta já, né? Falei, meu Deus do céu, você tá bem? Ela, não, eu tô bem, eu tô bem. E você vendo só o sangue. Mas você pensa Sim. um monte de Não, você só coisa. pensa o pior. Só o pior. Mas daí, resumindo, Tirou saiu a Antonella. Entregou pra Andressa. Por baixo ou por cima? Pra doutora. Não, por cima. Por cima. Ah, Por tá. baixo, não. Daí a doutora, o Moisés perguntou pro doutor, né? Se nós ia ver o bebê. Daí ele falou, ó, como eles são prematuros, a doutora vai ver se eles vão precisar de respirador, alguma coisa. E daí eu não tinha tomado a vacina, né? Que era pra mim ter tomado. Então daquela teima de vocês acabaram não tomando Ela vacina. ia tomar na segunda, Teimoso. né? Estourou a bomba, foi culpa. Teimoso. E Já eu bateu fui- aquela consciência, né? Eu fui de Cara, quedas a eu fui de Cascavel, quedas falando rezando, isso, imagina. pensando na vacina. Pensando na pressão. vacina. Aí a doutora levou a Antonella. Numa salinha do lado. Que Daí o substruía, doutor né? falou, Nossa. agora vamos, que vai nascer o... O Vini, ele tirou O Vini. cantando. Sim, Esse aqui é sim. o corintiano. Esse aqui. Qual é o nome do doutor? É doutor Odilo. Doutor. Odilão, queremos você aqui. Pau no cu. Ei, vai assustar os abençoados. Ele é uma comédia. Não, mas você vê, né? A diferença, né? Daí levaram o Vini também. Daí, enquanto É que o Daí corpo Vini- prepara pro parto normal, né? Então. Não existe a cesárea pra natureza. Então. Aí o Moisés foi atrás, daí o Moisés voltou O e doutor falou pra falou, vai mim. lá ver os bundudos, ele falou. Aquilo já dá uma, né? Sim. Aí eu, tipo, deve tá tudo bem. Eu cheguei lá, cara. Quando eu chego na sala, a Antonella tava na cor de... Tava preta, cara. Isso Sim. aqui, ó, o rosto dela inteiro. Preta. Eu falei, doutora do céu, doutora Andressa, pediatra. Eu falei, o que aconteceu com ela? Ela falou, mas tá tudo bem, ela só tava encaixada. Eu falei, doutora do céu. A cara dela tá Quando preta. Tava, assim, ela tava escura, ela tava toda roxa. E ela falou, dá pra levar pra Vanessa ver, que a Vanessa tá muito nervosa. Não, eu vou levar, ela tá respirando super bem. E o Vini tava rosadinho, bonitinho, Sim. porque, né? Sim, não tava sofreu encaixado, nada, é. né? E daí eu voltei lá, tava costurando, vi tudo aberto, né? Tipo, eu Sim, parava sim. pra isso, mas É. na hora fui A forte, bucha- ali, a eu buchada. desmaiei. Não, e o que o mais interessante é que ele tava pegando sei lá o que, ele tava colocando tudo no lugar. Sim, Não tipo- volta automaticamente. O médico tem que puxar, cara. Tipo assim, é uma vamos, coisa bem vamos botar essa tripa aqui. basicamente Isso aqui, o rim aqui, o intestino Não, aqui, acho que no rim tá acho que não tudo mexe. certo. Mas o intestino ali, o útero, Sim, ele tem que arrumar tudo no lugar, cara. Pra Caramba. costurar. Mas daí eles não precisaram de respirador, Não né? precisava de respirador. Ai, Então que a bem, vacina não graças- fez Zero falta. os bebês, cara. Mas você nem viu a Antonella direito, Vi viu, mais ou né? menos, só que daí eu levei um susto, porque ela Ela tava... tava roxa. O Vini Mas ela tava com tava... o olhinho aberto já. O Vini tava rosadinho e ela tava Sim, roxa. e aquela né? foto Você se preocupou linda com ela. De pai, mãe e filho, Aham. que pra ir pro Instagram, tava a Antonella, coitadinha, roxinha, nem postou essa foto. Meus pais nem viram essa foto, porque é bem traumático, ela tava bem feia, sabe? E você se preocupou muito, então. Nossa, dali. eu assim... Eu tinha muito medo que ela ia ficar com Na sequela. Itália, eles foram pra UTI-NEL, né? Tipo assim, sequela, né? Não foi sangue, às vezes. É porque sério, o TEINEL, por exemplo, Antigamente tinha muito disso, né? o TEINEL são poucas que tem, né? Porque tem Cascavel e tem Pato Branco, nem Beltrão acho que não tem o TEINEL. Eu sei que a Policlínica de Pato Branco tem. Tem. Cascavel tem. Não, O São acho que é o Lucas São tem, Lu- o São Policlínica, Lucas tem no- em Pato Tem o HU, que é o maior. Sim. A maior. O TEINEL é pelo SUS em Cascavel. É que daí nesse caso, já assim, vocês né? já vão direto para um hospital que tem, porque por causa da exatamente. situação, né? Tipo, Daí até a doutora falou, não, eles estão bem, estão respirando, mas eles precisam ficar aqui até as 35 semanas. Porque até as 35 semanas o bebê pode esquecer de respirar.
Porque não era pra ele ter nascido, né? Ah, Jesus. Né? E daí a gente falou, não, então, tá bom. Daí depois foram, que passou o teu parto ali, a dor de cabeça. Não, depois da anestesia. Ah, na anestesia já se foi. No outro dia tava de boa. Nossa. Não, foi bem tranquilo. Não, foi um pouco hospital. pra sala de recuperação, né? Que tem uma salinha ali, eu fiquei com ela, fiquei pensando nas crianças. E a corzinha voltou quando? Quando a gente chegou em casa. Só depois você chegou. Assim, não, foi voltando, tudo, né? Foi voltando É aos tipo um poucos. hematoma. Ah, não, eu achei que tinha, tipo assim, tava a cabeça cheia de sangue, sei lá, e daí naquele momento tava e logo passou. Não, no segundo Ela dia foi já tinha clareando, baixado bastante, mas ainda no Quando olhinho ela dela veio- aqui, ela veio roxinha pra casa, né? Mas assim, mas ainda Mas a mãe com certeza não tava tranquila ainda. Até não ver normal, né? Ela olha pra mim e dizer assim que eu fiquei tranquila, eu acho que ela tinha uns 3, 4 meses, quando ela começou, né, a querer balbuciar. Você vê que- sim, sim. Ela é muito esperta. E eu vi Daí- que eles estavam se desenvolvendo igual, Normal, né? sem- O que um fazia, outro fazia Ah, e tal. então tá. Aí, mas demorou. Daí ficou tranquilo. Mas eu vou mandar um abraço pra doutora Andressa, que ela foi um anjo, né? Foi. Naquele Nossa, dia, sim. foi uma médica. Eles são heróis, né? Assim, parada, você vê assim, de... Não, Só quem passa, desmerecendo né? O outro, né? Que Sim. foi o Dr. Nelson, que pegou o Vini, mas, tipo assim, ela É que a me gente tava acalmou. muito preocupada. Como é que é o nome dela? Andressa. Andressa de? Doutora Andressa. Ai, não sei sei o o sobrenome. Doutora Andressa do Cascavel, queremos você aqui. Queremos você aqui. Deve ter cada Ela tá lá no história. Instagram lá, né? Vocês se seguem, né? E... E daí, quando a Vanessa entrou na UTNL, daí todo mundo começou a ver, né? Que, tem bastante seguidor, daí a gente começava... E o seguidor, daí a gente sumiu da página da Vanessa lá do Instagram. É porque vocês bombaram a página, agora já, Ela já- entrando no Instagram. Ela- Bombou no Chá Revelação. Revelação. Chá Revelação, Quando ela inclusive. foi ter os nenê, tipo, ela já tinha uns 70 mil seguidores ali. Uhum. E daí ela sumiu e as mulheres começaram a mandar lá no direct, olha, cadê você? Cadê o que aconteceu? Aconteceu com as crianças e tal. Eu postei, viu, gente, a Vanessa teve os nenê, nasceu prematuro, nasceu em Cascavel, um ausente, né? Nós tivemos que alugar um apartamento Sim, em Cascavel. sim. Nossa, ficar daí a galera em Cascavel. ficou- Sim. Quando você posta um comunicado E da Vanessa não desse, queria nem saber do Instagram. Não, normal, compreensível. As crianças, né, cara? Prioridade E total. depois, né, que foi voltando e, né? Aí elas ficam, só que assim, elas ficaram super bem. Foi bem. A Antonella teve uma apneia só, mas que é normal, porque ela era muito pequenininha. O Vini O Vini só ocupou leite. só ficou É. lá com as Tá bem engordado, ficou corintiano. ficou Só lá. bem engordado. Aí, quando completou 3 semanas que eles estavam lá, o Vini teve alta na segunda-feira, a Antonella teve alta na terça, e nós ficamos no hospital até na sexta, e daí na sexta nós viemos pra casa. Cara, aí tem um momento delicado. Pra Diga-nos. nós. Diga-nos. Tipo, a gente queria muito ter alta. Uhum. Mas a gente queria ter alta e levar os aparelhos embora. Porque quando a criança fica lá na UTI, tem um aparelho Sim, de sim. saturação Sim, e tal, sim, e tal. Ele E avisa quando se vai a pra criança tá bem ou casa, não, né? Uhum. E o nosso medo, meu Deus, se a Antonella para de respirar. Sim. E se o Vini vai... E agora? Tá com 35 semanas, Imagina, né? imagina. Tá com É um medo. bebê prematuro, mas Sim. segundo a medicina, não. Eles já estão respirando normal, Sim. né? Cara, mas quando chegamos em casa ali, tipo, deu 1h30 de Cascavel, eu falei, meu Deus. Ainda chegamos em casa, a Antonella chegou bem quietinha, dormindo, assim. Falei, Vanessa, vamos voltar pra Cascavel. vocês com medo. E todas as vó em cima, né, que eu não conhecia. É, pra quem nunca teve filho, aquela história de botar o dedo debaixo pra ver se tá sim. respirando é normal, tá? Normal. Fica tranquilo. Tá, então Alguma vocês- vez. você teve os neném e tudo. Agora eu quero conhecer a outra parte. Hoje você tem mais de 100 mil seguidores, né? E tudo começou com o Chá Revelação. Revelação. Tem quantas mil visualizações esse vídeo? Ai, quem cuida das minhas contas é o Moisés. Mas é. Vai, Moisés, vai, Conta blogueiro. bancária. Vai, conta blogueirinho. Instagram, né? É. O vídeo do Chá tá com 21 milhões de... 21 milhões de visualizações. 21 milhões. Já vou olhar aqui. Ele tá, acho Tem que que tá vocês vão procurando. conversando. E tem Tem mais que de vocês 400 mil curtidas. 400 mil curtidas. esse 21. vídeo Vocês viralizaram com esse vídeo. Sim, esse vídeo é revelação. E do dia pra noite já subiu um valor alto. Assim, o primeiro mês até que não foi tanto, Não. né? Deu aquela subidinha ali, mas não foi tanto. Aí depois, ali no Quando na... começou a passar em dezembro, né? É. Em dezembro, porque o Chá Revelação Não, foi foi... em janeiro. Não, foi em janeiro. Ah, tá certo, Ali em desculpa. março, abril, Uns 2 meses depois que 2022. começou a... Agora vai ser um ano, cara. A bombar. Que bombou. E daí, assim, era uma coisa bem... Era uma coisa que dava bastante medo, né? Tinha uma hora que era bem... Subia muito rápido, cara. Foi muito ligeiro. Era muito... Vocês estouraram simplesmente do... Só desse vídeo, né? Mas Daí, tem vários outros vídeos hoje que eu vejo que tem 1 daí milhão, começou a criar 500 conteúdo, mil visualizações, né? Sim. É o tempo todo, né? Ela sempre grávida, a gente via ideia e criava. E
Tinha coisa que ela não queria gravar. Eu falei, vamos, isso aí vai ser legal. Tinha umas coisas que eu não queria e ela queria e deu certo. Que é a rotina dela de cadeirante. E entra uma coisa muito, muito legal, cara, né, pra quem tá assistindo, é que tem muita pessoa cadeirante que entra em contato com a Vanessa e fala, poxa, eu admiro você, a tua família, a tua garra, e eu tô aqui no meu quarto sem fazer nada, recebe o salário mínimo do governo, Sim. e você tá me inspirando. Tem pessoas que começaram a fazer carteira, foram atrás de comprar o carro, nem sabia que tinha desconto, né? Muitas pessoas, cara. E eu falei, Vanessa, isso é o A tua legal, força. É a tua força. É, o que eu acho que você, se for um objetivo pra você usar o Instagram, faça isso. Converse com essas pessoas. E ela começou a conversar, dar atenção, né? Todo mundo que chama ela responde. Demora, né? Você sabe, demora uns 5, 6 dias, mas ela responde. Né? Principalmente esses casos, Vanessa, eu sou cadeirante, me acidentei, tem 1 ano, tô aqui, não consigo sair com meus amigos, né? Você vai lá, conversa, meio que uma assessoria. E você tá focada hoje em fazer conteúdo pra esse estilo. Porque você, imagino, com 100 mil seguidores, já é um público grande, né? Eu sempre falo pra Moisés que eu acho que eu teria que me dedicar um pouco mais, né? Mas hoje eu me dedico primeiro... Você não gosta muito de aparecer? Não, eu até que gosto, só que assim... Você não gosta de escutar. Eu não gosto de me escutar. Mas assim, hoje eu me dedico aos meus filhos. Seus Então, filhos. se eu conseguir... Prioridades são eles. Entendeu? Assim, quero gravar, vamos gravar. Não, mas o Vini tá com fome, né? Então eu vou dar comida pro Vini. A Antonella... Não sei, então, Moisés que se vira. O útil agradável. Então, Quando assim, ela tá mas com os tem- filhos, ela é o que o público dela quer ver. Sim. Como Então, ela assim- dá mamar, como que ela troca, ela faz tudo. Como que mais você faz dormir, como que dá papinha, cuida, não sei ela o fica quê. com eles no chão. Eu ia tá falar, eu ela faz com tudo. um, é um perrengue em casa, gente, vocês com 2. E com as suas devidas limitações ainda, cara, muito Fala agora, impressionante. como Essa é bem mais você limitada, criar um mas ela- filho com a tua limitação de cadeirante, é muito complicado, como que... Olha, eu falo assim que eu até achava que ia ser mais difícil. Só que a gente tem uma rede de apoio muito grande, que faz toda a com diferença, certeza. né? Com Eu acho que certeza. pra toda mãe, a rede de apoio é assim... Com certeza. Uma ajuda e tanto. Então, quando eu descobri que estava grávida, a minha mãe e a minha sogra falaram que ia me ajudar. Claro, meu pai e meu sogro também, mas as mães... Mamãe é mãe, não mais, adianta. né? As vós são... Então, assim, até hoje elas me ajudam em tudo. Logo que a gente veio pra casa, até minha mãe falou, não, eu vou pousar com vocês, porque 2 bebês, né? Eu não consegui dar o leite, né, muito tempo, o peito. Foi pouco tempo, eu tinha pouca produção, e por serem 2, então não venci. Daí minha mãe posou, só que assim, a minha mãe achou que ia ter que posar com nós, sei lá, meio ano. Daí ela e minha sogra revezavam. Elas posaram acho que uns 10 dias, né? 10 dias, eu cheguei- Daí o Moisés falou chega. pra mim, ele falou, Vanessa, nós vamos dormir sozinhos. Eu falei, meu Deus, será que nós vamos dar conta? Sério? A minha sogra ficou 1 mês lá em casa. Minha sogra ficou Cara, eu Bendita tô- sogra. eu falei de Porque construir, cara, normalmente- É, bendita Falei, sogra. Não, minha sogra é uma abençoada, inclusive, dona minha Ir- também. Não, mas eu digo assim, é que normalmente a liberdade maior né, é com a mãe, né? Tipo, com a tua mãe do que com a tua, né? Óbvio, porque é mãe, coisa, enfim. Mas assim, essa rede de apoio é o Só que negócio. daí foi assim, como a gente ficou 3 semanas em Cascavel, a minha mãe ficou com nós aqui. Lá em Cascavel. Sim. Porque, lá em Cascavel. Porque assim, nós saía de manhã, nós ficava lá na UTI o dia inteiro. E daí nós chegávamos lá no apartamentinho, minha mãe fazia um almoço, uma jantinha, alguma coisa assim, dava um Então, a apoio. Vanessa tava na dieta, né? Tava me E daí você já não podia fazer E nada, era o um homem loucão frio, já pra... E era um frio, daí minha mãe deixava foi um maio. aquecedorzinho, Cascavel, coisa. vocês fazem o frio de Cascavel. É, cara. tenso. Aí assim, daí quando nós chegamos em casa, foi os primeiros 10 dias, eu e o Moisés falou, não, vamos dispensar as vó Vamos ficar só nós. e vamos ficar só nós. Daí minha mãe Eles falou, não tinham passado a vocês noite que acordado, sabem. não Daí ela acordado. falou, eu vou deixar o colchão aqui, qualquer coisa, eu venho. Minha mãe mora do lado. Sim. Desce ali, Daí, eu falei, vamos tentar, né? E Não tamo aí até precisa. hoje. Tamo nunca aí mais até hoje. precisou. ó. Cara, tem Alguma noite sem dormir? Cara, que eu vou te contar uma coisa. Que as crianças, elas aprenderam a dormir a noite toda com 5 meses. 5 meses, Sério. cara. Sério? 8 da noite elas estão dormindo e acordam 7 horas da manhã. Nossa, Sim, que as- beleza. Seis, A Antonelinha às vezes acorda Às vezes ela 5h40. acorda. Ah, Teve não. um dia, cara. Consegue pouco fazer. tempo. Será que o Henrique consegue fazer um estágio lá com eles? Porque ele sempre acorda na Trocar o madrugada. tempo, mas deixa eu ver. Cara, teve um dia que a Tonela. Que daí a gente acostumou a dormir a noite toda.
Tipo, Sim. agora se eles derem... É que assim, Eu não, acho que Deus abençoa essas coisas, Eu ia porque... falar, né? Deus Nossa, dá- o serviço que dá o Henrico, meu Deus Não, do mas céu. Ele acorda muito, ele mama Nossa. no peito ainda. Não mais. mama, só a Mesmo assim, forma, acorda. mesmo assim acorda. Então, nós, assim, logo a gente foi pra casa, era punk, porque por ele ser prematuro, ele precisa mamar de 3 em 3 horas. Então, acordando ou não acordando, a gente precisava acordar eles. É, E depois que mama de noite tem que ficar fazendo o quê? arrotar. Fazia Você, rotada. você não dormia, né? Eu Não, dormia. nem a pau. Eu ficava Só uma que- hora acordado. Não, Só às que vezes eu assim, mandava, lá- quando o Henrique nasceu, eu mandava mensagem 3 e pouco da manhã, numa Ah, festa, não, eu tava acordado. Mas a Vanessa respondia o seguidor dela de madrugada. É, sim. Só que assim, a Antonelinha, ela nunca deixou nós acordar, ela sempre acordava. Acordava sozinha. 3 horas, Porque ela... batia fome, meu Deus. 3 Vini horas. não. Daí ela acordava o irmão dela, daí os dois Ficou choravam. chorando. Aí o Moisés, como que era a nossa rotina? Ele levantava, Tá, deixa eu pedir uma outra Pode. coisa. Porque às vezes a gente vai matando. Daí ó. um acordava o outro, os dois com fome, como é que faz? Um fim em cada teta? Como é que é? Não, mas eu ela não deu peito, era porque, forma. não, eu tentei o peito. Tentou, uns mas 3 não, meses. Mas era mas- só no Aptamil, Meu né? Deus, Sério? Esse povo gastou de leite não na vida. Eu ia falar. E Aí continua que eu gastando, né? Aí o Moisés, né, 2. levanta, que deu o berço, tava no nosso quarto. Pegava o Vini ou a Antonella, me dá... Não, primeiro ele fazia as mamadeiras. Daí ele pegava um, dava pra mim com a mamadeira. Daí ele não me botava na cadeira, né? Eu ficava na cama, Sim. era mais rápido. E ele pegava o outro. Daí eles mamavam ao mesmo Mesmo tempo, rapidinho, cada um né? a sua mamadeira. Cada um Dava um segurava belo um de um bebê, arroto, né? arrotava, ele Fazer botava os dois no arrotar. berço. Fazer os dois arrotar. E parava E no assim berço é. aqui, o que demora não é o dar mamar, acordar e fazer mamar e tal. É o ir depois do mamar. Daí que a gente ficava Porque a maioria preocupado. dos. Quando a criança Se afoga. se aí. afoga é quando tá deitado, né? É. Que daí volta, ela não consegue. Ela se afoga e tal. Tem pai que vai e dorme pronto, né? Nós não, ficava uma hora acordado quando eles estavam bem empacotadinhos e dormindo daí. A gente ia dormir. É, só que né? daí eu de 3 horas tirava pra 2, né? Não, aí que tá. E tava quase na hora do leite Já de tava novo. na hora É. de novo. Esse- então. Então, assim, esses essa meses, parte daí que eles foi- dormiram a noite toda. É, daí eles foram aumentando, né? Com 3 meses daí aumentaram um pouquinho mais o horário. Daí, como eles estavam ganhando peso bem, a doutora falou: não precisa mais, de 3 em 3, Eu né? chamava, eles Pode. acordavam eles pra dar mamar. É, daí Doutora, quando- parem de ser louco. Não, deixa dormir, exatamente. Aí Não, foi é Vocês não verdade. querem acostumar eles a acordar de madrugada. Daí, ali nos 5 meses, eles estavam acordando só uma vez à noite. Daí a doutora falou pra mim: ó, Vanessa, mês que vem a gente vai dar um jeito de tirar essa Barda. acordada das 3 horas. E do dia pra noite eles. Tudo certo. dormindo o dia todo, cara. São umas bênçãos, né? Daí é Então, umas 8h30, eles mamam, e daí de manhã, assim, o Vini vai até as 7, se a irmã dele não acordar ele. Mas a Manelinha, 6 horas. Mas tinha que ter trazido os dois aqui. Pois é. Gente, ó, pra quem não sabe, os quíntuplos vão vir, né? Também. O pessoal lá do quarta-feira. Shopping, esses eu quero ver o que os caras fizeram. Mas você trazer, sabe que às vezes, que, assim, eles são os amores, eu amo eles, a gente não vive sem. Só que tem umas horas que dá vontade de sair correndo, né? Não. Aí, mas daí eu paro e Daí penso, você não. faz- Ela, né? Como que você Podia vai ser fazer 5. cômodo, hein? Podia Eu ser penso, 5. Meu Deus, podia ser 5. Não, o problema é ela sair correndo. É, mas eu tenho a cadeira motorizada. Eu tenho uma cadeira motorizada. Passa por cima deles. Não, às vezes a vontade é de jogar fora, mas eles são os abençoados, eu digo. Mas às vezes a vontade é arremessar. Porque, olha, Deus livre. Já viu aquela que os caras falam assim, amor, eu não quero mais ter filho de você. Ela fala, eu não. Daí chega pros dois filhos e fala, viu, nós não queremos mais você. Mas assim, daí foi muito tranquilo, porque antes dos 6 meses eles já começaram a dormir a noite inteira. E eles são bem calminhos, né? São bem tranquilos. Bem tranquilo, cara. Nossa, que bacana. E eles comem bem. Agora eles só mamam. Eles mamam mamadeira de manhã e de noite. Durante o dia é só comida. Então, Sério? Ah, é que eles já estão mais. O É, meu agora eles tão começou a com introdução. E como que tá sendo a rotina, digamos assim, você é funcionária pública, você tem um salão. Isso. E agora unir também o Instagram. Isso. Como que é essa vida de unir os filho, vida social, trabalho e rede social? Não um tem, desafio, né? Não cara. tem vida. Não tem vida. Então, eu tô tentando me organizar. Eu falei pra eles que até mês passado a gente tava só nós dois e as vó, né? Daí uma ajudava de manhã, outra ajudava de tarde e tal. Daí a gente resolveu que a gente ia colocar na creche. Daí em fevereiro a gente levou eles na creche. Lá tem creche bem legal. cara. É, Assim, do nossa, município. ótimas creches, sabe? É bem Bem bacana. Nossa, sabe? tão Uma novinho, foram pra estrutura creche? Bem legal, É. sim. Aí Não eles dá foram uma uma dor no coração, semana, eles adoraram. É, eu sério? chorei o dia inteiro. Eles Que legal. Fui lá pegar eles, né, bem. Você chorando, eles você. Só que daí assim, na primeira, né, é muita criança junto Sim. e tal, voltaram, eles nunca tinham ficado doentes. Não, normal. Gripe, Voltaram coisas que resfriados. todo mundo. Claro, claro. Daí eles ficaram 10 dias em casa, de atestado e tal. Daí depois foram na outra semana
Gripada de novo. Daí eu cheguei em casa, minha mãe falou, Vanessa, vamos ficar com eles em casa, a gente te ajuda, não sei o quê. Daí minha sogra também. Aí resolvemos tirar da creche. Daí voltamos pra casa de novo. E daí eu tinha licença, porque daí eu tinha licença maternidade, eu tinha 40 dias de férias vencida, eu tinha... Daí eu fui juntando. Eu ia falar 2 anos de trabalhar, Aí eu fui sossegado. juntando. Era pra mim voltar agora dia 11 de abril. Você ainda voltou a trabalhar, abençoada? Vamos passar aí. Não, a minha esposa, meu filho vai fazer 8 agora. Ela não, com 4 ela já queria voltar a trabalhar. Deus livre, ela, não. Vou ficar louco. Não aguento mais ficar em casa. Não, a minha agora Eu dia nunca 11 vi de alguém abril. com um sorrisão no serviço, cara, igual a vez mulher dele. Minha Meio mulher ficou tão feliz de voltar a trabalhar, nunca vi. Tem pata também, né? Não, minha sogra, abençoada. Coisa, Né? né? Aí, Mas tem que beber. Nossa, É. bem assim, se não tivesse, se fosse 2, ia ser anzol também. daí dia 11 de abril agora era pra mim voltar. Só que daí eu tenho mais 2 licenças prêmio pra tirar, porque eu tenho 20 anos de prefeitura já. Meu Deus. E essas licenças eu nunca tirei. E é eu bom fui daquela deixando licença é pouco, é acumulando. 6 meses só. É. Tanto faz, daqui a pouco não vai esquecer tinha como é que 9 trabalha. meses pra tirar. Vai voltar lá, o sistema já nem vai. Como é que. Tá na onde? Na agência do trabalho. Agência do trabalhador. Vai chegar lá, daqui a pouco nem vai mais existir emprego. O pessoal Quando ela chega voltar. lá, você mora aqui ainda? Vanessa? Daí Não, a agora- carteira de trabalho vai ser digital. Eu vou lá. Já é digital. É. Aí eu conversei, eu acho que eu vou tirar mais. O que eu tenho pra tirar, eu vou ficar em casa com eles. E daí eu peguei uma tatinha pra me ajudar de manhã. Daí agora a gente tá se organizando. Eu acho que De eu vou manhã, gravar pra tarde, né? de manhã eu fico em casa com a tatinha e de tarde uma das vó me ajuda, né? Ou a minha mãe ou a minha sogra. E daí, como o Moisés trabalha em salão, às vezes ele vem pra casa às 6, às vezes às 7, às vezes às 8, às vezes às 9, né? Porque... Então daí quando é mais tarde, daí elas se revezam e tal, daí a gente... Então, pô, isso é uma coisa muito interessante pra quem tá acompanhando aí. Você vê, tem gente que tem medo de ter filho, né? Eu? Não, mas eu digo assim, sendo bem sério, saindo do humor agora. Pô, cadeirante, com as suas devidas limitações, mãe de gêmeos, com um pai abençoado do lado também, que né, tem... E essa rede de apoio, cara, ó, impressionante. Isso aí é... Isso é um amor, né? Isso é Se amor. fosse pensar, porque se fosse pensar, não era nem pra ter filho, né? Se a gente começasse a pensar Sim, no trabalho. e com toda essa dificuldade aí, Eu todo que mundo colocar uma GoPro na minha trabalhando. cabeça, É. 6 da manhã até as 11 Isso. da noite. Não, vai lá, vai ser o vídeo mais assistido. É. Mas é bom. Isso Pode é noite. falar. Mas assim, daí 8 horas a gente come alguma coisa ligeirinho ali, dá uma improvisada, uma jeitinha, dá uma pra eles, põe os 2 no beijo, porque eles ainda estão no nosso quarto. A Antonella no fim da cama, assim, nos pés, e o Vini do ladinho de cá. E cada um no seu bercinho. E daí a gente deita O na quarto tá cama. montado, mas você acha que a mãe deixa? Né? Até hoje não dormiram lá? Nossa, meu, já tá no quarto. Não, Deixa viu? lá, deixa Viu? lá. Deixa lá, deixa que chora. Aí a gente deita na cama, meu Deus, é uma delícia, né? Ah, não. É só quem tem. Infelizmente é uma coisa que não dá Tipo, pra explicar. agora, a Vanessa falou assim, deles irem pra escolinha, né? Ela sentiu, chorou. Porque eu ia pro salão 8 horas, voltava meio-dia, não via eles, né? Pra mim, eles irem pra escola durante o dia e eu trabalhar era a mesma coisa, né? Sim. Hoje, pra vir aqui de noite, cara, foi punk, viu? Essas horas, tipo assim, eu tô aqui, mas eu tô... Porque é a hora Saudade que eu bate. tô com eles. Agora eu quero ver a hora que eu chegar em casa e deitar. Sim. Porque demorando até madrugada, por mais que eles não acordem, eu levanto, vou no Sim. banheiro, dou uma olhadinha. Você não gosta de ir no banheiro? Não Só gosto. pra quem não sabe, Tu não viu, pra né? quem não sabe, o cara já foi 6 vezes no banheiro pra parar a entrevista aqui. Cara, Ele parece um velho. Eu acho que ele gostou do banheiro. Eu acho que ele gostou desse Ah, lugar ele muito tá legal. falando não sei o quê, porque ela tem que usar sonda, porque ela precisa muito ir no Eu banheiro tô e ele... usando, né, Tudo cara? certo. E pra quem antes da entrevista a gente tava falando sobre as dificuldades de chegar aqui, então a gente tá num estúdio que é num 2º andar, tá? Então como que você vai trazer uma cadeirante? Então o Moisés foi lá, pegou ela no colo, trouxe até aqui, então assim, é admirável a atitude de um homem, assim, porque a vida muda, né? Não é uma vida, a rotina de um casal normal, então você se adapta e coisa, então quero te dar os parabéns também pela Obrigado. coragem, que tem Sim. muito homem covarde numa hora dessas que simplesmente terminando. poderia deixar, Exatamente. né? Então, com toda essa dificuldade aí, quero te A dar os gente conhece parabéns. muito amigo, né? Cadeirante. Que... Não, e outra, daí Acontece. vocês acabam virando mais amigo um do outro também, né? Sim. Eu acho que essa liberdade que vocês têm aí Sim. é Nossa, muito eu- maior que qualquer casal, né? Não, e é que nem a gente comenta, né? Eles dormem a noite inteira, é muito raro, assim, acordar de madrugada. Mas acontece, né? Sim. E assim, o Vini, quando ele acorda, ele tem um chorinho, assim, bem
normalzinho, assim, né? A Antonella não, a Antonella... Bom, tanto que Acorda a tinha... avó, vizinha. O enfermeiro lá da ANEL falou pra... Ele avisou nós, antes de nós tirar de lá, que ela ia ser cantora. Porque ele escutava ela do outro lado Qual é o da... nome dele? Felipe. Aí, empresários, Mandou um abraço. vocês que estão É, atrás de uma aí, cantora aí. ó. Temos uma que nem sabe Antonella. falar direito, mas... Então, Fala oi. quando ela acorda Ela fala e oi. ela choca, ela acorda de madrugada, que é difícil, mas isso acontece, o Moisés cata ela e vai pra sala. Às vezes ele já pega um travesseiro Senão e acorda vai, todo mundo. porque senão ele acorda o Vini, né? E daí, melhor uma criança acordada do que duas. É complicado. Então, daí ele pega e cata e vai pra sala. Então a gente já tem essas, Cara, né? ele passou pela fase de um tá dormindo e o outro acorda. Ele dorme e o outro acorda. A desvantagem de ser gêmeos é essa. Mas assim, eu falo que é só quem tem. Calcule aquele pessoal que vai vir com 5. Eu quero ver isso aí. Os caras têm Acorda um, acorda ou os outro. caras têm que morar num hotel em cada quarto, ou não sei como é que eles se Não, mas ela Não tem- imagino. Ela tem os meninos num quarto e as meninas Não, mas é mais igual. Eu não imagino como é que deve ser. Jesus É que amado agora com acho que 5. ela tá Ela já eles tá tão numa maiorzinho, fase né? legal, Ah, mas não, eu acho que agora na fase sim, dos né? Nossa, Meu Deus. Sofia. merece Só que eu Coragem. falo que Troféu. quem tem gêmeos. É só quem tem Agora, gêmeos tu tem um pra pinto saber. de ouro, mas o cara... Teu pincel Zerou, assim. né? 5? Porra, pessoal. cara. Como é que é o nome dele? Eu não lembro. É que o Insta dele só tá a paz de Quinto, tudo. tem showzinho, né? Nosso Mas, vizinho, cara... né? Mas tem que chegar no saco dele e bater e dar os parabéns. Não, Porque eu é o dia que ele cara. vier, vou dar uma entrevista, vou pegar no os dois saco aqui? dele e falar, ó, Os dois? parabéns, Legal. parabéns, meu querido, o senhor é... Mas eu É digo premiado. que gêmeos é só quem tem pra saber a loucura, mas a delícia que é. Porque de manhã eu falo pra ele que eu tenho que gravar essa cena. Porque assim, a Antonelinha quase sempre acorda antes. E de agora ela tá falando oi. Oi. Então ela acorda, ela fica de pezinho no berço, põe as duas mãozinhas, olha pra nós dormindo. Sim. Oi. Oiê! Então é o nosso despertador, né? Daí a gente acorda. Daí daqui a pouquinho ela olha pro Vini. lado que tá o berço, o irmão dela, e começa. Ele tá dormindo. Oiê! Oi. É que ele acorda, Ele cara. levanta. Ele fica de pezinho com Falou ela. olha papai ou pra mamãe ela. primeiro? Não, falou oiê. Daí ele levanta, olha pra ela, e daí parece que eles se dão um bom dia, assim, que os dois riem. Assim. Só ele se acerta. Só ele. Só falta sair coração, assim, né? E daí eles dão umas risadinhas, assim, que é tão gostoso. Aí depois, claro, daí eles choram, porque eles querem mamar e tudo, né? Não, daí vem um Mas ciclo aqueles normal. primeiros minutos, assim, Você acaba a fantasia. Oiê! Nós vamos gravar e vamos mandar pra vocês verem. Mano, Oiê! mano. Oiê. A gente quer dar os parabéns pelos nenéns, pela história de vida, pela história do Moisés, que dá pra ver que é um cara foda, pela questão de estar aqui até hoje, entendeu? Que não é favor, é o que o homem tem que fazer mesmo, dar os parabéns, porque não é fácil, É que a gente, desculpa, é que a gente se acostumou a viver numa sociedade errada. errado, exatamente. Isso é- Então aquela cena ali dele se Sim, trazendo ali é uma, tipo, é uma foda coisa pra que eu falo, caralho. Pra mim é uma Exatamente. Normal, Tem hora que tanto nem tá na que cadeira. depois que o Desastroso convidou vocês, eu pensei, você explicou pra eles onde é que vai ser? Falou, porque isso era uma preocupação nossa, Sim. porque a gente fica mais preocupado do que vocês. Sim. Porque a gente Ele fala, me contou ontem. pô, mas não, aí que tá, eu falei pra ele contar antes, mas beleza. Quê? Ele me contou ontem que tinha Skype. Ah, Daí eu falei pra Eu ele. falei, não é nada. Não, mas é a gente que se preocupa, pra vocês é uma coisa normal, Sim, porque vai sim, fazer tranquilo. tipo aqui que não é um local adaptado, infelizmente Eu pra, acho assim, pra ti deve ter suas o legal dificuldades. seria se o mundo inteiro fosse. Exato, Né? exato. é. Porque a gente gostaria de ir em todos os lugares, sem precisar de ajuda e tal, né? Mas ainda não cara, é, né? isso Um dia sim. chegaremos escada lá. não incomoda, Com certeza. mas carro em vaga para deficiente físico incomoda. Eu imagino, né? cara. Isso daí. Isso é punk, às vezes tá principalmente em Cascavel, até lá em Queda, você tem que tirar a Vanessa do carro e em tal local, e É. a vaga tá lá na frente do banco. Você tem que 6 quadras, cara, empurrar a cadeira, às vezes o sol. Não, e o problema é que assim, subida. antes que era só nós E dois, daí era o mais carro lá fácil, tá lá né? e não tem Eu acho que E tinha que às ter vezes carro é pra mais fácil. gestante também, cara. Com Tinha que ter vaga, vaga né? pra Com deixar certeza. gestante, cara. Com Não, e certeza. agora? Sim. Que daí às vezes Não, tá e só agora nós gestante, quatro, daí, pô. Poderia ser a mesma vaga. Exatamente. Sim. Todos, porque ninguém vai usar meio É. junto, né? Pelo menos uma Isso é tarde pro de pessoal 30, 40 respeitar, minutos. né? O pessoal que, pelo amor de Deus, veja vaga pra deficiente, Isso é uma vaga coisa pra que eu apelo idoso. sempre, cara. Gente, Eu por favor. compro briga na Por rua, favor, cara. não é porque Não, mas tem que estão comprar, aqui, tem que mas comprar. é. Essa parte tem que comprar, Essa porque assim, parte ó, é- tem gente que é Porque folgada eu me pra ferro. caralho. É. Porra. Não, mas Ah, é mas assim. eu só Cara, é fui, rápido, mas tipo, eu só esse fui cara- pegar, só fui descer, só fui ali, É, cara, sempre não uma interessa. desculpa. Sim,
interessa. Mas assim, tem gente folgada pra caralho. Tem. Parabéns. Se você compra briga, você tá fazendo certinho. Não, tá certo. Tá né? A Vanessa certinho. não gosta. Tá certinho. Não, tá certo, tá Nossa, certo. Não, pra quê? Tem gente folgada, você que tá Não. assistindo aí, ó. Folgado. Se vê uma vaga pra deficiente, Zé viu? Ruela. Por favor, O filho da legítimo puta. Zé Ruela. Vamos respeitar, mas é isso, gente. Gente, Agradeço por terem vindo de Quedas. A gente voltando de Também Cascavel, que eu tô... né? Agradeço terem vindo de Quedas. A gente deseja muita saúde e felicidade pra vocês e pros nenéns. Foi muito bacana essa conversa. Muita coisa boa. E é isso. Quer dizer alguma coisa? mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de vocês e terem, né, vindo até aqui, mesmo passando esses perrengues com nós aí, aguentando a gente, a nossa tiração de sarro, mas e a gente quer agradecer mais uma vez e quero que vocês passem, depois do agradecimento final, passar uma mensagem pro pessoal que ainda tá pensando, ou pro pessoal que acompanha a Vanessa, o pessoal que tem suas limitações, ou são tetraplégicos, ou tem outro tipo de dificuldade, para saber que você consegue ter uma vida normal, tá? Normal em si, mas não se deixe ficar dentro de um quarto, não se deixe ficar abalado com a situação, encare a vida porque a vida é boa, entendeu? Pessoal, se despeçam e mandem um recado para os seus seguidores. Então, eu quero agradecer primeiro pelo convite, né? Eu falo que eu, até ontem, nem sabia que era podcast, né? Fui convidado para Online Quedas, agora fui convidada aqui, então devagarinho eu tô aprendendo, né? Porque eu nunca fui uma pessoa muito... Sociável. Não. Eu sou sociável, fora da internet. Mas se quiser, tem bebida aqui. Ah, então tá. Daí você se solta, Mas eu quero agradecer muito pelo convite, foi muito bacana a conversa, eu acho que até falei mais do que, não, fica do que o tranquilo, horário que era para se falar. O podcast não tem limite. Mas eu gostei muito de ter vindo, de nós conversar, de conhecer vocês, de conhecer o local. E quero deixar então um abraço para todo mundo que está assistindo nós, para os seguidores de vocês, para os meus seguidores. E você falou para mim deixar uma mensagem, né? Eu acho que a mensagem não é assim para cadeirante ou quem tem... Eu acho que as pessoas têm que procurar a felicidade. Não importa se você tem deficiência, não tem. Você tem que ser feliz. E do jeito que você gosta, né? Que nem eu falo, eu sempre tive um sonho de construir uma família, de ser mãe. Só que eu nem comentava muito, porque eu dizia, não, um dia vai dar certo. Calculo se você não comentava a quantidade que o Moisés fala, imagine se comentasse. Então agora eu tô assim realizada, né? Porque todos os meus pedidos foram realizados e foi melhor do que eu imaginei. Então eu acho que o que eu digo para as pessoas é isso: procurem a sua felicidade. Não pensem que você não vai conseguir porque você tem alguma limitação, alguma diferença, porque a gente consegue. Show de bola. Mas vocês também. Eu acho que o que a gente vê mais aqui é... Olha pra câmera, de preferência, pra dar tchau pro pessoal. Cadê costa pros caras? Levar esses tabu, né? Quebrar esses paradigmas que estão aí, tipo um elo de corrente. Não, dá pra viver uma vida, dá pra ir pra frente, dá pra ser feliz e tal. E claro que a Vanessa é bonita, é linda. Tive a sorte de... Mas estamos aí, né, Vanessa? É isso aí. Quando quiserem outra entrevista... Não, achei que iam convidar nós pra ir pra Quedas. Vamos pra Quedas. Se vocês quiserem conhecer as crianças, vamos pra Quedas. Vamos ter que ir pra Quedas. Vamos ter que ir pra Quedas. Gente, agradecer. Muito obrigado por tudo aí. Um abraço aos nossos patrocinadores, principalmente aí que fazem tudo isso daqui acontecer. E muito obrigado. Manda aí, Pompom. Beijão a todos. Beijão? Pessoal que... Beijinho, tchau. Tchau. Abraço, até a próxima.